Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui da segunda temporada do Broadcast. Muito feliz de estar fazendo mais esse episódio aqui de novo. Muito feliz por você estar assistindo também, por meus amigos aqui presentes mais uma vez, meu co-host Jonathan Felipe, que inclusive estamos aí trabalhando para mudar o nome dele artístico para John Felly. Fala aí pra gente sempre nos comentários se John Felly não fica maneiro, melhor do que Jonathan Felipe. Não. Bruno tá aqui pra trocar ideia com a gente de novo. Que ele que não é co-host, mas é praticamente já um co-host aí essa temporada. Ele que também é aqui do Rio de Janeiro vai estar com a gente nessa noite de novo. Fala pra galera aí, gente. Agora é o momento que vocês falam, vai. É a deixa. Valeu, galera. É um prazer estar aqui. O convite do Marcelo, do John. Eu não te convidei não, cara. Não te convidei não. Não, eu me convidei. Eu tava no podcast Tô anterior. brincando, hein? já Tô entrei brincando. aqui. Precisa levar pro coração. Então vambora. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno Braz. Opa, falei até o nome errado, tá vendo? Bruno Bragás. Eu fiquei emocionado porque Bragás. ele mudou meu Esqueci nome. até o nome É o que eu tô dele. falando. Vocês estão dificultando meu trabalho. John Felly, Jonathan Bruno Bragás. Isso, é porque ele mudou Pronto. meu nome. Aí eu dei uma confundida na hora. Eu mudo o E nome de lá todo no- mundo. Lá no Instagram eu falo de networking, inteligência social, inteligência emocional. Segue lá que vocês vão gostar. É isso, mais uma noite aqui no Nó na Madeira. E tu, Jonathan, quer falar alguma coisa antes da gente começar? Não, cara, eu tô muito feliz aqui de estar podendo fazer parte mais uma vez aqui na presença de vocês, né, mano? Eu espero que hoje seja um dia que a gente possa debater aí, falar sobre alguns assuntos relevantes, importantes, entendeu? Entendi, maravilha, vamos lá. Caramba, então. parece que tem entrevista de jogador de futebol. Isso que eu ia falar, o Jonathan ele ainda tá muito engessado, então assim, ele ainda pensa muito Não no que tô ele vai não, falar. cara, eu sou assim mesmo. Não, cara. tu não é assim, mano, tu tá pensando muito no que tu tá falando. E, tipo assim, tu tá falando aquela coisa mesmo, tipo, eu não posso falar nada, é uma besteira. Aí tu Não, acaba realmente eu não falando. posso falar, mano. Inclusive, isso me lembra uma parada que eu quero falar com vocês, aproveitar hoje pra falar de umas coisas meio nada a ver. Tá ligado? É um fenômeno que acontece que é o seguinte. Se tu for no subúrbio do Rio de Janeiro, por exemplo, tu vai ver que as pessoas elas usam gírias, elas usam palavras erradas, elas não querem falar de forma culta, elas simplesmente falam do jeito delas, usando um monte de gíria, de palavrão e acabou. Mas quando elas vão ser entrevistadas na televisão, já viu aquelas reportagens de rua? Elas começam a tentar falar várias palavras cultas, sabe? E aí acaba ficando uma merda, porque a pessoa não sabe falar direito, ela não fala daquele jeito, e aí na hora da entrevista ela quer falar de uma forma culta, e ela fala de uma forma assim, Acaba se enrolando. se enrolando toda, mano. Que ela não fala do jeito que ela realmente fala, ela quer falar, pronto, eu tô falando pra televisão, então eu vou ter que falar agora aqui de uma forma culta, sabe? E aí fica uma merda, pior do que se ela estivesse falando normal, sabe? Aí Cara. aprende uma palavra importante e passa a usar todo dia pra A ratificar. comunicação é muito eficiente quando a gente deixa ser claro, né, cara? Tu não precisa estar falando com coisas rebuscadas ou falando palavras que ninguém entende, entendeu? Pra quê? Qual é o significado disso? Mas Qual tu o que sentido dará do disso? direito, tu não acha que assim, os advogados e o Olha, direito o meio jurídico- incomodam muito, porque o meio jurídico às vezes vai falar uma coisa, tipo assim, Ele é muito o João formalizado. foi à padaria, comprou pão, levou pra casa, fez ovo, se queimou e queimou a irmã. Ambos foram parar no hospital e agora estamos aqui. É, só Aí que não, a o lei- direito não. Né? O indivíduo foi produzir. Não, como é que é? O indivíduo foi ao comércio local, entendeu? Fazer uma relação intercambial para comprar mantimentos para produzir. Ah, irmão, pra que A lei, isso, sabe? a lei é muito grande. Aham. A lei é muito grande. O Código Civil tem mais de 1000 artigos. Imagina você repetir a mesma palavra 50 vezes num título, Uhum. entendeu? Então, é necessário que tenham palavras assim um pouco mais menos usuais, que a gente não usa normalmente, exatamente para como é que eu posso dizer? Para acabar com a ambiguidade, entendeu? Para dar Certo. duplo sentido às coisas, para ser o mais claro possível e para não ficar repetindo a mesma coisa, que eu acho que é pleonasmo, não é? É. O vício de linguagem, você ficar falando a mesma coisa. Ah, que não sei o que, entendeu? Eu tenho essa Isso aí é- mania, entendeu? Entendeu? Isso aí é ser chato mesmo. Não, Exatamente. mas eu é ia tu falar, não, entendeu? pô, que relaxa. Não, mas tu acha que essa complexidade ela se dá só por isso ou porque existe um interesse ali do juridiquês de realmente afastar o cidadão comum do entendimento do que é a lei? Porque se tivesse escrito num português coloquial, provavelmente o cidadão comum entenderia. Cara, por incrível eu não, que pareça, eu não tiro eu não a questão concordo- do termo técnico, não. Porque Olha eu sei só, que toda eu não toda concordo com profissão muita tem coisa termos assim no meio técnicos. jurídico. Eu não concordo com muita coisa. Uma delas é esse lance de chamar de doutor, entendeu? Isso daí foi uma criação, acho que do Dom Pedro I ou Dom Pedro II. Segundo. Enfim.
Foi Dom Pedro II, né? Porque Eu não concordo com isso. Pra mim, doutor é quem tem doutorado. Se você não tem doutorado, você não é doutor, O entendeu? advogado, ele não Porque faz... isso alimenta o ego das pessoas, Sim. entendeu? Mas aí, no caso, o médico também não tem doutorado e é chamado de doutor. Também não concordo. Não concordo também. Não concordo. Cara, mas aí tem a questão de você querer brigar com o sistema Não, eu ou não quero brigar com aceitar, o sistema. ou eu não quero- aceitar Não, e é viver realmente- bem com todo mundo. Realmente não vê sentido, porque às vezes você pega um professor que tem doutorado e ele não é chamado, de doutor. Aí você pega um advogado que não fez doutorado e ele é chamado de doutor. Gente, é o sentido óbvio das coisas. Doutor é aquele que tem doutorado. Se o cara tem doutorado e ele é advogado, ok, ele é um doutor. Mas se ele não tem doutorado, ele não é doutor porra nenhuma. Mas e o É o dentista? status social, cara. E o Também não- esteticista? Então, Ninguém é doutor. Não concordo também. É. Não concordo. mas é isso que a gente tá questionando mesmo. Isso é um É. ponto. Isso é muito mais pra alimentar o ego. Tem advogado que fica com raivinha se não for chamado de doutor. Tem. São os mais tradicionais, né? Os mais conservadores, vamos dizer assim, Não é? ortodoxos. Tem que chamar de doutor, mas não é Concordo, doutor. é um direito meu. Agora, esse lance da linguagem jurídica, da terminologia jurídica, ser um pouco mais rebuscada, eu concordo porque eu entendo o porquê de ser assim, entendeu? Aham. Por quê? Porque, cara, o direito, ele tem princípios, ele tem teorias, tem muita coisa, tem muito conteúdo. Não tem como você ficar falando as coisas de uma maneira simplista, entendeu? Vai gerar uma confusão na pessoa. Você tem que ter uma palavra que o significado dela, dentro do contexto ali, seja único. Não pode dar a entender, tipo, outro sentido ao invés daquilo. Porque isso pode gerar um furo na lei, entendeu? Nas escolas dos jesuítas, eles tinham as 7 artes liberais, né? O trivium e o quadrivium. Dentro do trivium tem a retórica. E o advogado usa essas duas habilidades, trivium e quadrivium, pega a retórica, por isso que fala rebuscado, fala bem, bonito. Fora o convencimento também, né? O advogado, ele tem que convencer ali entendeu? O Muitas juiz. técnicas de persuasão. É, o que a gente tá falando, por exemplo, na questão da entrevista, né? A pessoa ali, por que ela se envolve e a entrevista acaba ficando uma merda? Porque muitas vezes é uma pessoa mais humilde ou uma pessoa mais popular ali que não tem um vocabulário rebuscado, então ela não consegue agregar credibilidade ao que ela tá falando, né, por causa do excesso de informalidade que ela tem na comunicação dela. Então ela tenta utilizar o vocabulário mais culto ali para poder agregar credibilidade no que ela tá falando, ou para atender ali a circunstância, que é uma circunstância mais formal, de dar uma entrevista, de aparecer na televisão, só que ela não tem um vocabulário e acaba ficando pior. Mas se ela tivesse, de fato ela conseguiria talvez chamar mais atenção, né? Ganhar mais credibilidade. É igual que a gente fala de roupa. A linguagem ela também serve para isso também, né? Por Serve. exemplo, eu vou argumentar todo mal vestido, todo zoado aqui, com cabelo de coisa, com a barba gigantona. Falando gíria. Falando. Não, eu tô falando de imagem. Vestimenta, né? E tô tentando comparar a imagem da roupa com a argumentação e do vocabulário. Aham. Da mesma forma que eu tenho que estar vestido de uma forma alinhada para passar credibilidade e equilíbrio, eu também falar tendo domínio da língua e utilizando uma linguagem mais rebuscada, pode ser que eu passe mais credibilidade e autoridade na hora de Com falar. certeza. Tu pode falar a maior merda do mundo. Se você falar com convicção, com propriedade, dessa forma que você falou, gesticulando, você acaba convencendo a pessoa. Aham. Entendeu? Cara, não tem como. A roupa, ela passa credibilidade, né? Eu gosto muito de uma frase que eu até falei em outra oportunidade, que nós só temos uma única oportunidade para passar uma boa primeira impressão. Fim. Aí você vai bem vestido numa entrevista de emprego, numa reunião de negócios, você vai pro encontro com uma mulher, se você for igual um mulambo, você já perde ali. Não A não interessa ser o que teu ela papo. seja uma mulamba também, aí vocês vão se dar bem, Se né? tu chega atrasado. Claro, sintonia. Acredito que não é o caso dos senhores. Sim, sintonia. Mas é verdade, cara. Se você chega atrasado na primeira vez, aquela impressão ela vai ficar ali. Mas eu tenho algumas dúvidas sobre essa questão de só tem uma chance para causar uma boa impressão. Eu acho que no decorrer do tempo você consegue sim melhorar a imagem que as pessoas têm pra você. A única coisa que eu acho é que você começar com uma imagem boa, criando uma ideia boa de você na cabeça das pessoas, é muito mais fácil, porque aquilo já vai te dar base pra você trabalhar. Agora, se você começa com uma imagem ruim, o tempo que você vai precisar pra poder consertar aquilo ali é muito grande. E talvez seja um tempo numa circunstância que você não tenha. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma entrevista de emprego. Você não vai ter tempo, se você não for contratado, para poder mudar a imagem que as pessoas têm de você. Então, muitas das vezes, não há mais tempo. Mas eu acho que é possível sim mudar a imagem que as pessoas têm de você, cara. Com certeza. Por isso que é a primeira impressão, né?
Mas imagina você apresentar um TCC de faculdade e você vai de chinelo de dedo, bermuda, camisa rasgada. Cara, a banca pode até te dar uma nota boa em consideração pelas ideias e tal, mas vai ficar muito mais fácil se você for bem vestido. Você mostrar pra pessoa que ela é importante, você tá se vestindo, não é basicamente pra você. Claro que você vai se vestir com roupas que você gosta. Aham. Perfume, né? Você vai ficar enquadrado da forma que você goste, de acordo As com o ambiente. as ocasiões Mas aí também- você vai mostrar pra pessoa que ela é tão importante que você se vestiu pra representar aquilo ali pra ela. Sim. As ocasiões também elas pedem uma vestimenta específica, né? Tipo, tu não vai pra uma festa igual você vai pra uma igreja ou você vai pra praia, você vai pro trabalho. Cada ocasião tem uma roupa específica, tem uma forma de se vestir específica. Tem. Eu penso assim, entendeu? E se você for também desalinhado, né? Desalinhado no sentido de você vai pra uma praia, você vai de terno e gravata, todo mundo Não tem observa, né? sentido. Fica ruim, né? Agora se você vai pra uma cafeteria Colombo lá no Forte de Copacabana, talvez ali permita roupa de praia, porque é pé da praia. Mas se for na do centro, tá? Já nem tanto. Então você precisa ir um pouco mais bem vestido, porque o ambiente ali já tem uma cultura, o tipo da galera que vai ali já vai de uma forma, né? Aham. Eu acho que o intuito desse papo, inclusive, era isso, pra poder conectar a questão da linguagem com a questão da roupa, né? Se conecta. Tanto a forma que você se comunica dentro de cada ambiente, como a forma que você se veste dentro de cada ambiente, né? Então, o direito Eu poderia não, ser... ó, sendo bem franco aqui, eu não sou adepto assim de ostentação, não sou adepto de aparências e tal, Sim, mas eu sabemos. consigo entender que as pessoas, em sua maioria, elas se valem muito por esses atributos da pessoa, por essas características. Eu, particularmente, eu não sou adepto, mano. Eu não sou adepto. Eu evito julgar a pessoa, tanto positivamente ou negativamente, pela forma de se vestir ou pelo que a pessoa é. Eu prefiro conhecer a pessoa a fundo, entendeu? E dali eu vou descobrindo se a pessoa tem um caráter bom, tem uma índole boa, se é uma pessoa boa de lidar, entendeu? Mas Eu eu sei que entendo. na maioria não funciona Eu dessa entendo o que você maneira. tá falando. Eu era mais assim, como você tá falando. Eu tinha mais essa perspectiva quando eu era adolescente, de ser um pouco mais empático e não querer atribuir tanto valor ao material em detrimento do que poderia surgir da pessoa ali, né? Da índole dela, do caráter dela, da essência dela. O problema, cara, é que o que a gente tá conversando, muitas das vezes o mundo não te dá tempo. Infelizmente, quando um ser humano olha pro outro, ele leva às vezes 2 segundos para poder tirar uma série de impressões que vão ser utilizadas pelo nosso cérebro e processadas de uma forma quase que instantânea e não racional, sabe? Para poder criar uma interpretação. Tipo assim, eu vou ouvir esse cara ou eu não vou ouvir esse cara? Muitas das vezes você tá bem vestido, você tá com uma postura bacana, você tá com o cabelo penteado, sabe? E você é o que vai fazer a pessoa olhar pra você e processar que ela vai dar atenção pro que você tá falando. Entende? Entendo. Então, assim, isso te gera oportunidade. Porque se a pessoa para e te escuta, se ela te dá atenção, a chance dela te dar uma oportunidade onde você conseguiu o que você quer é muito maior. Imagina que você tá na posição de julgador. Você que tá avaliando uma pessoa para entrar na tua empresa. Você contrataria alguém que tá com odor ruim ou uma pessoa que tá cheirosa? Uma pessoa que tá com mau hálito ou uma pessoa que tá normal? Uma pessoa que tá mal vestida, roupa rasgada ou uma que pelo menos se preparou para estar ali? Eu tô trazendo vários exemplos Uhum. para a gente visualizar que tem vários fatores, né? Não é um só especificamente. Uhum. Uma pessoa que tá sem dente, um dos dentes, não tem problema. De repente a pessoa teve um problema. Para toda característica dessa vai ter um motivo. Mas o quanto que a pessoa não se cuida, que ela não cuida do social dela, não cuida da forma que ela fala, não cuida da estética dela, é inconsciente, cara. É o que o Marcelo falou. Não é racional, é emocional. Vem lá do sistema límbico. É igual vendas. A gente vende, a gente não tá lidando com o racional, porque se for para racional a gente não compra. Eu A gente acredito fala com o que- emocional ali. Eu acredito que a maior parte das respostas que a gente tem são do inconsciente. Pelo menos é o que Não, eu mas acho. a maior parte é. Entendeu? Olha só, primeiro, dois pontos. Primeiro ponto aí, que é importante falar. Quando a gente fala que importa sim, a gente não tá se referindo diretamente ao dinheiro, porque o fato da pessoa estar arrumada
de uma forma elegante, não quer dizer que ela esteja com uma roupa mais cara da pessoa que não está arrumada de uma forma elegante. A gente sabe, por exemplo, que no subúrbio do Rio tem aqueles moleques lá que vão sair de bate-bola, que eles compram tênis de R$ 2.000, R$ 3.000 para poder ostentar. Continua estando desarrumado, continua passando uma imagem ruim. Aham. Com aquele dinheiro daquele tênis ali, ele comprava um terno. Eu tô aqui imaginando a pessoa que mora lá no Acre, pensando o que é um bate-bola, cara. É, cara, bate-bola assim. Alguém lá em Belém do Depois a gente Pará vai pergunta explicar, vai o que explicar, é mas bate-bola. tipo assim, cara, o ponto é que muitas das vezes a pessoa tem muita grana investida numa coisa que não vai transparecer elegância, não vai transparecer que ela tá bem vestida de uma forma mais elegante. Não é que ela não tenha dinheiro, às vezes é apenas porque ela não escolhe. Cara, Tem aquele chinelo da Riff também, que custa não sei quanto, que a galera usa. Kenny. Tem Kenny, tem muita coisa que as pessoas Mas investem essa galera- dinheiro e que não transmite elegância. Deixa eu só passar os dois Sim, pontos, pode depois tu falar. fala. Esse é o primeiro ponto. Eu não acho que seja isso. Muita gente, pô, tem iPhone e não consegue se vestir decentemente. Pô, não tem uma calça decente, não tem um blusão, não tem um terno. Mas aí entra... Aí, pô, e não é questão financeira. É o segundo ponto. É o primeiro ponto. O segundo ponto pra complementar é o seguinte, cara. Essa questão que vocês falaram do inconsciente, tem um livro que chama O Poder do Hábito. Não sei se vocês já leram esse livro. Sim. Esse livro ele fala basicamente o seguinte, que ele conta a história de um cara que ele perdeu a memória. Em 1960, mais ou menos. Na época foram feitos vários estudos com ele, porque ele não conseguia lembrar nada que vinha depois do acidente dele. Então, de 1960 adiante, tudo que acontecia na vida dele ele não lembrava. Ele não tinha capacidade de guardar aquela memória porque aquela região foi afetada. Mas tudo que já tinha acontecido antes disso, ele guardava a memória e ele sabia. Então, por exemplo, um caminho que ele aprendeu antes, ele sabia. Um caminho que ele aprendeu depois, ele não sabia. Não podia guardar essa informação. E aí, ele arrumou um trabalho novo. E aí, ele tinha que fazer um percurso. E aí, ele começou com medo de ter que ir pro trabalho sem conseguir gravar o caminho. Começaram a levar ele pro trabalho. E aí, um belo dia, ele quis tentar ir pro trabalho sozinho. Sem ter a capacidade de guardar memórias recentes. E aí, ele conseguiu ir pro trabalho sozinho. Ele fez o caminho, espontaneamente sozinho. Não preciso dizer que na época não existia GPS, né? Então. E aí os cientistas descobriram que os hábitos que a gente constrói no nosso cérebro, eles são mais absorvidos pelo nosso cérebro do que a memória. Muitas das vezes o nosso corpo, ele simplesmente reproduz um hábito ou uma informação de forma instantânea e nem chega a acessar as memórias ou o conhecimento que a gente tem. Só vira tipo um preset. É aquilo que a gente brinca. Pô, tu vê alguém de terno, você vai imaginar o quê? Pô, esse cara é um empresário, esse cara é um pastor, esse cara é um advogado, esse cara é um banqueiro, esse cara é um político. Você vê uma mulher com uma saia aparecendo a lapa da bunda dela, você vai pensar, é uma prostituta. Infelizmente, o nosso cérebro faz assim instantaneamente. Não é um pré-conceito. É um conceito formado que já tá dentro da nossa programação, entendeu? É porque as pessoas não querem ter coragem de dizer isso. Né? É muito feio dizer isso, né? As pessoas querem dizer o seguinte, não, a gente tem que julgar o interior, tem que esperar as ações das pessoas. Não é dessa forma que a Não, vida eu funciona. já acho que assim, vamos descaracterizar a palavra preconceito como algo negativo. Mas eu acredito que de certa forma seja um preconceito sim, seja uma coisa que já está conceituada na mente. Se já de tá antemão. conceituada, não é Te preconceito. dar um Porque exemplo. um preconceito é você criar um conceito sobre algo que você nem tem ainda. Esse lance Mas quando você já tem o conceito, esse lance da liberação aí do porte, né, de maconha, não é? Até 40 gramas. Não sei, não uso. Pra galera mais antiga, pra gerações antigas, isso daí é um absurdo. Entendeu? É um absurdo. Mas pra rapaziada mais nova, não é uma coisa assim Cara, eu discordo anormal. porque... E só complementar aqui rapidinho. E é comprovado que a maconha, ela tem algumas propriedades benéficas. Tem gente que usa a maconha de forma medicinal. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que analisar. A maconha ela é ruim porque a sociedade entende que o cara ela marginaliza o cara que é usuário. Eu não uso, entendeu? Queria só deixar isso claro, mas a sociedade marginaliza o usuário. Ou a maconha é ruim porque ela faz mal. A gente tem que analisar isso, porque você acaba entrando nesse quadro de preconceito, entendeu?
Cara, o que seria preconceito? Usar maconha queimada com haxixe, camomila e tudo, um monte de mistura ali, inclusive estrume de vaca? Ou usar o canabidiol, que é um elemento da erva maconha, para fins medicinais? Né? Tem uma grande diferença, por isso que não chega a ser preconceito. Não, eu tô falando a forma como as pessoas enxergam as pessoas que fazem uso. Sim, exatamente, mas depende como as pessoas usam. Usam enrolando em papelzinho para fins Essa recreativos. questão da maconha é muito complexa, porque, por exemplo, uma experiência comportamental, que a gente sabe que acontece. O cara que usa maconha, ele usa maconha recreativamente aos fins de semana, quando ele vai pro happy hour, quando Cara, ele tá numa assim, festa, ou o cara que usa maconha, ele usa maconha assim como o cara que fuma cigarro, todo dia, várias vezes ao dia. Porque assim, eu tô falando a questão do preconceito, não tô falando assim, eu sou a favor da legalização. Eu sou a favor da descriminalização e da legalização. Então, assim, isso é algo que eu já falei. Não adianta o Estado querer proibir, principalmente porque é uma planta, gente. O Estado nem tem esse direito. Isso já vai violar, inclusive, algumas leis de direitos a recursos naturais das leis universais ambientais. Eu falo isso com propriedade porque é a minha área. Isso vai violar também os direitos individuais. Isso vai violar também os direitos humanos. Enfim. Então, não existe, na verdade, nada que justifique a proibição da maconha. Eu não estou falando de outras drogas. Outras drogas são outros assuntos. Estou falando de maconha. Mas, assim, eu acho que o grande problema que a pessoa pensa é esse problema comportamental do maconheiro. Porque o maconheiro, ele não utiliza a droga recreativamente. O maconheiro, ele utiliza a droga cotidianamente. Então, o maconheiro, ele acorda, fuma um baseado, aí vai trabalhar, aí na hora do almoço ele fuma um baseado. E a gente não tá falando de um cigarro que o cara vai fumar e vai estar normal. Tá falando de alguma coisa que ele vai fumar, ele vai ficar... com a capacidade psicoativa Vai mexer com a dele. capacidade Mas psicoativa. o álcool não faz a mesma coisa? Faz, E não mas existe aí que eu alcoólatra? tô falando, existe alcoólatra. Existe alcoólatra. Só que assim, o alcoólatra é uma fatia pequena das pessoas que consomem álcool. O maconheiro que Será usa mesmo? maconha o dia todo dia, é 90 e tantos % das pessoas que consomem maconha. Não, mas será mesmo que o alcoólatra é só esse daí? Aquele cara qual é o percentual que tu Não, falou? quantas pessoas tu conhece, ou tu conheceu na tua vida, que bebem todos os dias, durante o dia? Cara, muitos. Muitos. Tu Eles conhece só não várias bebem pessoas todos os que dias porque eles bebem não têm todo dia dinheiro pra durante beber o todo dia. dia. Mas se pudesse beber todo dia, eu conheço gente que bebe todo dia. Né? Cara, eu não conheço, tive assim, eu durante a conheço. minha convivência pessoas que bebam álcool todo dia. Eu conheço. não tive. Agora, eu conheço várias pessoas que consomem maconha todos os dias. Entende? E tem aqueles que também consomem às vezes. Você não acha que o uso Mas da é muito maconha... raro que conhece a vez assim como aquele que bebe todo dia é muito mais raro também. Você não acha que o uso da maconha... De 100 pessoas que bebem bebida alcoólica, quantas dessas 100 pessoas você acha que bebem bebida alcoólica todos os dias? É uma fração muito pequena. Agora, se você pegar uma amostra de 100 maconheiros, você vai ver que a grande maioria desses maconheiros consomem maconha Beleza. todos os Agora dias. trazendo isso assim. Só um momento. Lance da violência Ah, doméstica. foda-se. Não, Não, já- consegue já- lembrar já- depois do que tu ia falar? Não. Lance da violência doméstica. Quantos casos de violência doméstica tem por causa de alguém que fuma maconha? Agora aí por conta do álcool. Acidente de trânsito. Acidente de trânsito é algo recreativo? Não, cara, eu tô falando. Pra onde caso que do tá indo a consumo do conversa que álcool. eu tô viajando? O lance da. Tava falando aqui por que eu sou a favor da legalização, o Marcelo falou que é a favor também. Onde que se compra maconha recreativa, o cigarro? Mas assim, tem como... Onde que se compra? Não, Maconha tudo bem, mas a gente recreativa? tá entrando no outro... Não, mas no é outro o mesmo parâmetro assunto. Prejudicial, tá prejudicando quem? Onde que se compra? Quem fabrica? Aqui no Brasil, É, que é qualquer lugar. relativo. Eu tava na Califórnia. Na Califórnia eu podia ir numa loja e comprar um baseado. E tinha Lá baseado. você tem plantações, você tem lojas, você tem empresas especializadas em produzir Aqui cannabis. no Brasil não. Inclusive É, lá mas você tem até a ações, cannabis não é o mesmo que o cigarro de maconha, ações que aqui é abertas misturado na com bolsa. camomila, haxixe, tumo de vaca. Mas aí isso aqui, justamente porque a maconha aqui tá na mão de traficante. Exatamente. A verdade é que a população do Rio de Janeiro que compra essa maconha aí, a chamada maconha prensada aqui no Rio de Janeiro, Come também. come, né? Essa galera come, fuma, cheira, enfia no rabo. O ponto é que essa maconha é o que o Bruno tá falando. Aqui a gente tá falando nem de uma Cheio de maconha, mano. substâncias. Isso aqui é cheio de substância. A última coisa que tem é maconha. Se você entrar naquelas lojas lá na Califórnia, ou em Nova York, sei lá, ou tem em Amsterdã, eu tive oportunidade em todos esses lugares, lá tem um monte de loja de maconha.
E você olha até da própria vitrine, as maconhazinhas lá sendo vendidas. Gente, maconha é verde. Se você olhar a maconha aqui do Rio de Janeiro, já viu uma apreensão de maconha da polícia aqui no Rio de Janeiro? Parece a bananada. Marrom. É um Marrom, bagulho né? É preto, mano, marrom. Aí tu fica assim, irmão, essa porra não é maconha não, tá ligado? Não é maconha. Nem chega realmente a ser maconha, a maconha que se fuma aqui. É bizarro. É realmente um composto talvez ali, uma se- mistura. Cara, vamos falar do catnip agora. Sabe o que é catnip? Não, o que é isso? Tu já foi em São Paulo, não sabe o que é? Não, foi em São Paulo, mas eu nunca ouvi falar em catnip, porra. Cara, catnip é tipo a maconha pro gato. Me perdoe quem é... Ah, eu já Gatólogo. vi, mano. Eu já vi essa parada. Rapaz, o gatinho... Tu nunca viu Já vi essa vídeo de parada. gato que fica... Gato viaja porque cheira uma Nunca vi, ervinha não. lá. É uma erva. É muito da hora. É uma muito da erva hora. que dá onda no gato. Pois é. E relaxa ele, Mas, deixa cara, ele felizaço ali. Mas não é Algum maconha. derivado da Não é maconha, maconha. alguma coisa assim? É a maconha? Não acredito que seja algum derivado, mas é um psicoativo relaxante pra ele, né? Mas aí fica um Por que eu tô questionamento. falando isso? Por que eu tô Se falando o isso? capim desse onda, capim seria proibido? Não, mas onde que eu quero chegar? Não Cogumelo. foi à toa que eu falei isso. Precisa da maconha pra ficar relaxado igual o efeito da maconha? Mas e esses remédios aí? Rivotril? esses Mas, cara, remédios? o que eu tô falando não invalida o que você tá falando. Você tá certo. A bebida também é ruim. Eu conheço pessoas que são alcoólatras. Eu não acho que a bebida conheço seja ruim, pessoas cara. que são... Assim como eu não acho que a maconha seja ruim. Eu não acho. Não, é porque assim, Cara, cada um tem uma história, né? Eu conheço pessoas que tiveram problema de saúde e morreram por conta de bebida e tem pessoas que não avançam em nada Meu na avô, vida cara. por conta de maconha. É, mas aí tem Meu avô gente. faleceu por Não, tem uma parada que falam que é muito interessante. Isso aí eu vi um empresário falando e eu absorvi. Porque a gente tem que aprender com os erros das pessoas que viram, né? E nos contam, pra gente evitar. Ele falou, cara, você destrói um império que você construiu no decorrer de anos com a cocaína. A cocaína tem o poder de destruir um império que você levou anos pra construir. E a maconha te impede de construir qualquer império. Ou seja, se você usa cocaína, você vai destruir tudo que você já construiu. E se você usa maconha, você não vai construir porra nenhuma. É basicamente isso que os caras falam. E eu acredito muito nisso. Porque o cara que fuma maconha, ele não tem disposição, ele não tem proatividade, ele não tem ânimo, ele nunca vai conseguir produzir nada. Ele vai estar sempre vivendo em baixo ali, níveis de energia, sempre sendo low profile, sempre estando ali naquela situação que ele não vai conseguir competir, não vai conseguir concorrer, não vai conseguir produzir. É assim como a cocaína, quando você já tá lá no alto, muitas pessoas constroem, quando chega no topo, encontra a cocaína e com a cocaína se destrói tudo. Então eu entendo isso. E a bebida? A bebida, Quais são os efeitos dela? eu acho que a bebida serve pros dois lados. Só que eu acho que todo ser humano se droga de alguma forma. Claro. Agora fala da... Eu tomo Neosaldina, dipirona, que eu tive dor de Que cabeça. droga então é que o ser humano vai estar usando? Sabe... Porque Não, pode falar. não pode cabe falar. ao próprio ser humano escolher qual é a droga que ele vai usar na vida dele? Em que sentido? Você está trazendo um conceito de liberdade individuais, né? Não, Mas, o conceito cara, de liberdade individual, é- mas baseado na perspectiva Pô, dele. Porque assim, eu posso falar, o cara não vai construir nada fumando maconha. Mas talvez o cara não queira construir nada. Ou talvez ele vai construir. Ah, não vai. Será que ele sabe que o Bob não Marley gostaria de construiu construir alguma coisa? fumando maconha. É, tem uns surfistas aí também que fumam pra caramba. Surfista não fuma maconha, mano. Como é que o cara Eles passa no comem doping, maconha. cara? Não passa no doping, mano. Cara, Não passa. Não, mas aí tá Fuma. falando de surfista fuma, profissional. surfista profissional fuma sim. Fuma. Tu acha que surfista profissional fuma e passa no antidoping? Eu não sei o que eles fazem, mas que eles fumam, eles fumam. Mas o Isso antidoping daí eu pega tenho maconha? certeza. Hã? O antidoping Pega. pega maconha? Deve pegar, mas que eles fumam, eles fumam. Antidoping pega maconha. Fuma. É. Cara, a bebida tem um potencial de te deixar embriagado, né? Então você fica inconsciente, perde reflexo. Como é que produz? Como é que performa assim? Mas aí que tá. Em que momento você vai usar a bebida? Aí que tá a consciência. Eu posso explicar, por exemplo, que ontem foi domingo, né? Sei, Sim. ontem foi domingo. Eu cheguei em casa, jantei, botei um filmezinho pra ver, abri o meu vinho, joguei lá na minha tacinha, tomei uma taça de vinho enquanto assistia meu vídeo. Isso me impediu de performar? Claro Eu que tô não. no meu momento de descanso, de entretenimento. Eu não tenho que performar, eu não tenho que me comunicar, eu não tenho que Você faz isso todo dia? dirigir. Não, exatamente. Então, exatamente. A gente tá falando do bêbado, embriagado, que faz isso todos os dias. Não, perfeito, mas é que eu tô falando. Você não pode punir todas as pessoas por conta de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que tem um problema com aquilo. É a mesma coisa que foi feita com os cassinos aqui no Brasil. Existe um jogo, alguém promovendo uma espécie de entretenimento.
Muitas pessoas jogam, muitas pessoas trabalham com aquilo e tudo mais. Aí existe um grupo de pessoas que começa a ficar viciada com aquilo, que começam a brigar com família, que começam a vender suas coisas, que, enfim, criam caos ali na vida delas. E aí a gente vai lá e proíbe o jogo, porque existe um grupo de pessoas que não conseguiu lidar com aquilo. E todo outro grupo de pessoas que lida com aquilo. Porque ninguém é obrigado a jogar, concorda comigo? Se você não gosta de jogo aqui nós temos 3 pessoas. Eu, você e Jonathan. Então assim, o Jonathan não gosta de jogar. Ele não vai jogar. Você gosta de jogar e tem problema com o jogo. Não consegue se controlar. Se você jogar, você já vende suas coisas, você aposta tudo e tudo mais. Eu jogo tranquilo. Eu jogo, gasto um pouquinho de dinheiro que tá dentro do meu orçamento e volto pra casa. O problema da proibição em si... Entende? Eu acredito que o problema da proibição é que gera marginalização, cara. Esse que é o problema. Sim. Entendeu? Ainda gera marginalização. Você criminaliza uma coisa, aí usam artifícios pra poder, entendeu? E aí eu te pergunto, você proibiu. Você que já não gosta de jogar, vai jogar? Quando tá proibido? Não. Eu que jogo, mas eu que jogo por entretenimento, por esporte ali que tenho consciência. Eu vou cometer um crime por poder jogar? Não. Agora o Bruno que é viciado em jogo, compulsivamente, ele vai se criminalizar agora pra poder jogar do mesmo jeito. Porque o problema em si não tá na coisa. Não adianta. O problema tá na pessoa. Você pode usar a internet de forma ilegal, entendeu? Você pode usar a internet para propagar pedofilia, para fazer venda de Eu acredito drogas, no seguinte, que a gente estava entendeu? falando aqui de efeitos, né? O que a gente vai fazer para inibir aquilo ali? Mas por que a gente não atua na causa, né? Será que todo mundo está consciente realmente de que jogo faz bem ou mal? Será que a pessoa que está jogando ali e ela acha que, tudo bem, vou beber. A gente tá falando aqui de vinho, né? Cara, eu também gosto de vinho. Um tinto seco, comer uma pizza, também gosto. Mas imagina, uísque todos os dias. 51 todos os dias. Aquela caninha da roça que a gente vê espalhada na rua aqui do Rio de Janeiro, um monte, vocês devem ver isso. Todo dia alguém tá às 7 horas da manhã numa padaria, você é saudável? Não é, cara. Não é. Não é, o cara não tá trabalhando. Você vê a aparência dele ali, tá com a aparência de 70 anos, você vai perguntar a idade, tem 40, 50. Né? Agora, uma coisa mas equilibrada, eu acho mais saudável. Você tá argumentando. O cara pode te ouvir, compreender o que você tá fazendo e não fazer. Ele pode te ouvir e falar, vai pro caralho, deixa eu tomar minha cachaça, eu tenho um monte de problema na minha vida São aqui, direitos individuais. frustrada, porra, tem que aturar uma mulher chata, minha casa já tá com 2 netos que minha filha engravidou na adolescência, porra, diversão que eu tenho é vir aqui tomar minha cachaça, ficar aqui no boteco trocando ideia. Entende o que eu tô falando? Sim, mas olha só, isso... Porque, cara, uma tem observação. alguma coisa que a gente faz que faz mal. Mas isso não é uma punição, né? Cada um vive do jeito que quer, tá tudo bem. Sim, né? mas é a liberdade de cada um. É conscientização? É a liberdade de qualquer um, mas há outros caminhos que talvez a pessoa não conheça, entendeu? Então não é uma punição, é uma forma de levar para as pessoas uma mentalidade diferente, que talvez ela não sabe que existe, entendeu? É tipo assim, você ensinar pro pobre que ser rico não é ruim, que o rico não é malvado, não é safado. Entendeu? Que isso aí depende da mentalidade. Tem pobre também que é mau caráter. Tem rico também que é. Claro. Não depende de riqueza, de dinheiro. É do caráter da pessoa. Mas aí vem na questão assim, o que acontece? Incentivo à educação, entendeu? Isso daí que você está falando seria um problema que seria solucionado com incentivo à educação. Porque Jonathan, a pessoa que é bem educada, a pessoa tem consciência dos efeitos negativos que uma droga pode fazer, entendeu? Não, tudo bem, mas que educação? Aí eu te digo, sabe por que eu falo que educação? Porque é o seguinte, as pessoas falam muito assim, a gente tem que ler, leia livros, porque livros te deixam mais inteligente. Gente, lê o quê? Lê que livro? Porque se você ler um livro merda, você lê 50 tons de cinza, depois você lê, sei lá, ou qualquer coisa aí da Glória Pérez, talvez você fique com a cabeça muito mais alienada e estúpida do que se você não tivesse lido nada. E educação é a mesma coisa. Que educação que vai proporcionar o quê e vai formar aqui sociedade? Porque é muito relativa, por isso que eu falo essa questão de educação, tem que se haver muito cuidado. Porque, é só educação. Gente, que educação? A educação que hoje faz a gente ter uma população que, de forma muito grande, acha que dinheiro é algo ruim, acha que quem tem dinheiro é ruim, acha que o empreendedor é um inimigo, acha que o Estado tem que solucionar todos os problemas. Essas pessoas foram educadas.
elas foram educadas de uma forma que a gente acha que é ruim para a sociedade, mas elas foram educadas. Então, até essa questão da educação, eu acho que é complicada, porque quem define Não, qual mas tipo de educação... esse tipo de educação que, no caso, você está falando, nesse ponto de... seria aquela coisa de você meio que implementar a ideologia dentro da educação. Não, eu sou totalmente contra isso, entendeu? Eu acho que... Eu tô falando da educação no sentido geral, mas não no sentido ideológico. Eu não tenho que falar que isso é bom ou que isso é ruim, ou essa corrente política é ideal, ou essa daqui não é isso. Seria o ponto de criar seres pensantes. Seres com pensamento crítico, entendeu? E conhecimento de fato, não conhecimento, 50 tons de cinza, não Harry Potter, não é isso, mano. Tô falando assim, conhecimento pra pessoa ter um posicionamento crítico em relação às coisas. Não esse tipo de educação ideológica. Isso daí eu não concordo. Não concordo mesmo, assim. Eu acredito no seguinte modelo. É 3 degraus. Sabedoria, prosperidade e riqueza. Nem todo mundo é obrigado a alcançar os 3. Você sai da ignorância, você busca a sabedoria. Tem gente que busca através da religião, que eu acho muito importante. Temer alguma coisa superior, no meu caso, Deus, família, trabalho, se conhecer. A pessoa chega a uma sabedoria. Dali em diante, ela alcança uma prosperidade, que não é riqueza, não é dinheiro. E consequência disso é a riqueza, né? E é uma possibilidade de ela prosperar na vida dela, de ela ter condições de ajudar a família dela. O dinheiro é ruim até o momento que a pessoa fica doente no hospital, não tem dinheiro para pagar 100 mil no Albert Einstein, lá em São Paulo, e morre lá na fila do SUS. Você quer falar Albert Schweitzer, Realengo? Assim, Bruno, na minha visão, eu acredito que a melhor pessoa para saber o que é melhor na vida dela é ela mesma, entendeu? Eu acho que a gente tem que criar essa consciência exatamente. nas pessoas. Mas quando a gente fala disso, a gente fala de liberdade individual. Liberdade individual. Eu vou dar um exemplo. Tem uma droga hoje em dia que ela atinge, em massa. Em massa. Não tô falando de crack, de maconha. É a pornografia, meu. Sim. A pornografia, ela atinge em massa. Deve ser a indústria na internet que mais cresce. Eu acredito que seja a que mais cresce. Entendeu? E a pornografia, ela traz muitos malefícios também. Eu não sei explicar tecnicamente o que seria, mas... A pornografia, ela traz basicamente efeitos até parecidos com a maconha. Porque o que a pornografia faz? Faz com que o cara fique desmotivado. Libera dopamina. Libera dopamina em excesso, fazendo com que as coisas da vida, normais do cotidiano, não deem alegria pra ele. Ela gera o vício, porque você fica tão necessitado daquela dopamina e aquilo ali você encontra de uma maneira tão fácil que você fica querendo mais e mais. E aquilo ali tem ainda a escalada do vício dentro da pornografia, que age como a droga, que cada vez você precisa de mais estímulo, de doses maiores e mais malucas. E a percepção de realidade? Pra poder a percepção de realidade que o cara tem das pessoas. Então, assim, aí você vai falar o quê? Vai proibir, como foi feito na Rússia? É esse ponto que eu tento trazer pra todo mundo. Eu acredito muito na argumentação. Tipo assim, eu tenho que chegar aqui e falar, cara, não assiste pornografia porque isso vai destruir tua vida. Isso vai acabar com a tua experiência sexual. Isso vai fazer com que você não prospere. Isso vai no longo prazo fazer com que você não consiga se sentir feliz, não tenha autoestima, não tenha energia masculina, blá 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 blá. Se você quiser ir escutar, você me escuta. Se você não quiser, se foda. Mas o cara tem que ter a oportunidade de se foder, sabe? Infelizmente, a vida é desse jeito. Eu não posso aqui chegar a querer usar a máquina estatal para poder impor a minha ideia. Vai ter um cara que vai virar e vai falar que ele não concorda. É esse que é o ponto que eu tento trazer. A gente tem que discordar sim. Por exemplo, eu não gosto, eu não sou a favor da pornografia. Então eu vou conscientizar as pessoas para que elas não consumam. Eu não posso entrar dentro do Estado, criar um projeto de lei e proibir a porra para todo mundo. Mas, Broco, no direito tem uma fonte secundária que se chama usos e costumes. E aquilo ali traz a cultura de um povo, uma comunidade, que futuramente aquela lei se torna uma lei. Né? Então, as leis de hoje, no passado, elas vieram mediante usos e costumes. Então, você tem a lei do Hammurabi, que permitia
arrancar um braço se a pessoa assaltasse. Hoje em dia a gente já não tem mais. Por conta daquela permissão lá atrás, hoje em dia isso é proibido. Hoje em dia é óbvio que não pode matar, não pode roubar. Mas lá atrás era permitido, né? Sim. Então, cara, eu posso dizer o seguinte. As proibições vêm de acordo com a comunidade que a gente vive. Então, se a gente não quer respeitar uma lei que vem de um poder soberano, né, no caso o Estado, é melhor falar com Elon Musk, comprar uma terra lá na Lua, morar lá e construir a própria lei. Cara, não é bem por aí, pelo seguinte, não, olha só. Eu entendo o que ele quer dizer. falar, Você mas tá olha querendo só. dizer que o interesse do coletivo ele tem que prevalecer sobre o interesse do individual. Mas ou seja, aí não existe a coletivo sociedade- sem o individual. Esse que é o ponto que nós libertários acreditamos. Ok, mas não existe coletivo sem individual. O indivíduo ele sempre vai estar acima do coletivo porque o coletivo ele é um conjunto de indivíduos. Não, eu não acredito nisso. Não, eu não é acredito acreditar, que, assim, essa é a verdade, cara. eu É não um acredito fato. que seja assim. Eu Não, mas acredito... existe um coletivo sem um individual? Não, O não coletivo existe, é um mas o conjunto de coletivo, indivíduos, o correto? coletivo ele tem que prevalecer sobre o Sim, indivíduo, não, mas sobre o aí individual. não precisa. Não precisa pelo seguinte, aí que entra o grande ponto. Leis devem sim ser desrespeitadas. E as leis devem ser desrespeitadas, principalmente quando elas são injustas. Por quê? Em algum momento, a escravidão já foi legal. E ela é uma lei justa? Não, não é. Então ela tem que ser desrespeitada. Em algum momento, pegar seres humanos e colocar numa câmara de gás e poder soltar gás até que eles morram ali, em campos de concentração, foi legal. Aquela lei deveria ser respeitada? Não deveria. A institucionalização do Estado, não necessariamente, ela garante justiça, ela garante ética, nem garante o respeito ao indivíduo. Mesmo que aquilo seja o interesse total do coletivo. O coletivo ele não precisa esmagar o indivíduo. Esse que é o ponto do libertarianismo na liberdade individual. Então compreenda. Se é o princípio da não agressão, se ao ter determinado ato que consiste na minha liberdade, eu não estou agredindo a outrem, cara, já estou falando aqui igual jurista, vamos lá. Se eu faço alguma coisa na minha vida que eu não estou agredindo a vocês ou a nenhuma outra pessoa que só tem a ver comigo e eu posso assumir a responsabilidade daquilo ali, o coletivo ele não tem que se meter no que eu estou fazendo. Ah, mas é desse jeito. Ok, mas nós libertários não concordamos com isso. Esse que é o grande ponto. Se eu quiser assistir, né, pornografia, eu assisto. Eu tô prejudicando sua vida? Eu tô prejudicando a vida do Bruno? Eu não tô. Agora, se eu virar um tarado, eu saio na rua e eu mexo com uma mulher, aí já mudou a percepção. Eu já tô agindo, violando o direito de outra pessoa. Quando você dá um direito adquirido, no caso, pra você também tá dando pra ele, entendeu? Agora, seguindo o princípio da isonomia lá, de você tratar os desiguais desigualmente, da maneira de suas desigualdades e tudo mais, a gente consegue entender que quando você, assim, vamos dizer assim, quando a pornografia ela é permitida, ela é legalizada, você tem o direito de ir lá e acessar, mas uma criança também tem o direito de acessar. É por isso que eu entendo que... Não, a criança não tem. Tem. A criança não tem o direito de acessar. Não. Ela eticamente não, mas ela tem o direito de pegar o celular e ela não é, lá, não, mas aí não é olha só, criminalizado, não é eticamente, não é eticamente. O site, ele tem lá bem claro quando se abre o site, proibido para menores de 18 anos. Se a criança entra ali e ela mente a idade dela para poder consumir, a criança está cometendo um crime. E a criança, até os 18 anos ali, vamos colocar, ela é de responsabilidade dos pais. Proibido ou não recomendado? Hã? Proibido não, ou proibido, não recomendado? é legalmente Porque proibido. Em alguns casos é não recomendado. Não, é legalmente proibida. A pornografia é legalmente proibida para crianças e adolescentes. Então deveria ter uma restrição maior de... Mas a restrição existe. Uma restrição maior, então a assim, responsabilidade é do cara que identificar. produz o conteúdo, do filho dele, de perceber que o filho de milhões de pessoas está fazendo. Depende, cara. Porque sabe o que Depende, acontece porque, na porque Skype? existe conteúdo novinha. Hã? Depende, porque existe conteúdo novinhas. Novinha como assim? Bota lá no... novinhas? Entendi. Então já induz já uma Cara, mas essa coisa indução, menos 18. Mas essa é a Tu sociedade. falou leve, né? Tem coisas muito piores Não, do que tudo isso. bem, mas olha só, essa é a sociedade. Você tem que educar o seu filho, você tem que ver o que seu filho está assistindo, o que ele está aprendendo, e você tem que orientá-lo. claro. A responsabilidade está do pai. É tipo as pessoas falando, uma coisa, eu não gosto do Felipe Neto, eu não suporto o Felipe Neto. Não sei nem quem é. Tá, É beleza. tão significante que... Beleza. Só que é o seguinte, o cara tem
milhões de adolescentes inscritos no canal dele. Se eu tenho um filho, eu não posso culpar o Felipe Neto se meu filho tá aprendendo alguma coisa com ele. Eu que tenho que ver se meu filho tá assistindo o conteúdo dele ou não. Eu que tenho que controlar o que meu filho tá assistindo. O cara simplesmente tem o canal dele, produz conteúdo dele para adolescente. É o trabalho dele, são as ideias dele. Eu não posso virar, meu filho aprendeu uma coisa do Felipe Neto. Proíbam o Felipe Neto. Não, gente, não é assim, cara. Eu vou chegar aqui e vou argumentar, ó, não gosto do Felipe Neto por isso, por isso, por isso. Acho que ele faz um desserviço social. Eu acho que não são dessas maneiras as coisas. E eu vou educar meu filho para que ele não consuma aquele tipo de conteúdo. Mas não é querer eu entrar através do Estado e proibir o canal do cara. Porque se a gente fizer isso, vai virar uma loucura. Por que vira uma loucura? Porque eu vou pensar de um jeito, você pensa de um jeito e o Bruno pensa de outro jeito. Só que aqui entra um ponto que é aquela frase de Santo Agostinho que eu tenho repetido bastante. Ao que é essencial, unanimidade. E ao que não é essencial, diversidade. Então a gente está aqui junto porque apesar que haja diversidade no que não é essencial, a gente tem unidade no que é essencial, unidade de ideias. Então aqui nós três vamos prezar pelo respeito, nós vamos prezar por alguns valores que são unânimes entre nós três, são fundamentais. E temos diversidades que são coisas mais leves, né? Agora pensa comigo. Vai ter o cara lá fora que ele é comunista. Vai ter o cara lá fora que ele é racista. E não bate com a nossa unanimidade essencial. Tá entendendo? Então, como é que a gente vai sobrepor ideias? Claro que tem o limite da ética sempre, né? Que tem que ser um pressuposto para se entrar em debate sobre qualquer coisa. Só que, tá entendendo o que eu tô falando? Então, como é que vai ficar essa briga? É uma queda de braço. Aí entra um cara no poder que tem ideias parecidas com a gente. Uhul, maravilha! Proíbe o que eu não gosto e o que eu não Mas concordo. tu consegue Aí entender. depois entra o cara que tem ideias que são opostas. Mas tu Aí ele consegue- vai me proibir, me Mas tu consegue censurar. entender que toda vez que alguém tem um direito, alguém tem um dever? Tu consegue perceber isso? Tipo, se eu tenho direito a uma rua limpa, é porque o gari tem o dever de limpar, entendeu? Então, toda vez que alguém ganha um direito de alguma coisa, tá tendo uma contraprestação. A toda Mas isso é prestação porque. Não, cabe uma isso aqui tá. Eu contraprestação. sei que você tá falando é legal. sociedade é Eu sei que você interligada, tá ela não falando é funciona legal assim, e não entendeu? tá errado partindo do preceito legal. Mas aí que tá a ilusão política do ser humano. Direito não é aquilo que alguém tem obrigação de te dar. Direito é aquilo que ninguém pode tirar de você. Essa interpretação equivocada na política do que é um direito é que causam todas essas confusões. Sabe o que é seu direito? É o seu direito de liberdade de expressão. Você pensa o que você quiser, você fala o que você quiser. Isso é um direito. Sabe por quê? Ninguém precisa te dar, você já tem. Mas até a liberdade de expressão ela tem que ser restrita. Tem coisas Entenda, aí tu tá entrando no outro ponto, mas o seu direito de Entendeu? liberdade Mas de é expressão, exatamente isso entenda, que eu tô falando. eu tô falando do conceito de direito. Aham. O direito seu, os únicos direitos que você tem são aqueles que ninguém pode te tirar, que você já tem. Por exemplo, eu não preciso fazer nada para que você pense e fale e tenha suas ideias. Eu não preciso fazer nada, por exemplo, a direito à sua vida e integridade. Eu não preciso fazer nada para que você tenha a sua vida e sua integridade. Você já tem, é um direito seu. Eu só tenho que não atacá-lo. É um direito Quando garante você vira pra mim e fundamental. fala assim, eu tenho direito. Isso que ninguém gosta de ouvir. Por que políticos populistas ganham o tempo todo? Porque as pessoas querem ouvir mentiras. Então, Ninguém mas- vai votar em mim se eu chegar aqui e falar a verdade. Sabe qual é a verdade? Sabe o que é direito à educação? Não é um direito. Ninguém tem direito à educação. Sabe por que ninguém tem direito à educação? Porque quando a gente fala que alguém tem direito a estudar, a gente está falando que alguém tem dever de construir a escola, alguém tem dever de escrever livros, alguém tem dever de dar aula. Quando a gente fala que alguém tem direito à saúde, ninguém tem direito à saúde. Por quê? Para alguém ter direito à saúde, eu tenho que obrigar laboratórios a fazerem remédios, construir prédios para serem hospitais, pessoas a trabalharem nos hospitais, pessoas quererem estudar e serem médicos. Mas é assim que a coisa Isso funciona. não é direito. Isso não é direito. Isso são relações econômicas entre os indivíduos. Isso não é direito. Esse contexto que vem um pouco antes do direito, falando do direito jurídico. Isso vem simplesmente da base do que são as relações humanas. Então, no teor jurídico, Como é que isso você um pode falar, não, direito. se eu tenho o direito de ter a rua limpa, então alguém tem o dever de limpar minha rua. Então eu tô obrigando alguém Então, a olha limpar só. minha rua? Como é que o meu direito pode pressupor obrigar um outro ser humano a ter uma obrigação Ó, comigo? Por que esses direitos surgiram? Esse direito à educação, direito à saúde, direito à segurança. Esses direitos surgiram lá dos direitos humanos, lá da época lá, e eu acredito que até um pouco antes, teve alguns pressupostos lá, antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
nós vivemos em diversos períodos, inclusive na escravidão, períodos de discriminação, de segregação racial, de tortura, uma série de acontecimentos que hoje em dia são considerados crime hediondo, entendeu? Tem uma lei específica. Genocídio, entendeu? Uhum. Os direitos, esses direitos e garantias fundamentais que começaram lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles surgiram para estabelecer uma premissa básica do que tem que ser atendido, exatamente para evitar que essas coisas que aconteceram no passado, de segregação racial, racismo, enfim, qualquer tipo de discriminação de religião, teor sexual, orientação sexual, seja o que fosse, para que isso não voltasse a acontecer, entendeu? Por isso que, assim, eu acredito que, de fato, o direito à educação, ele pode não ser atendido, pode não ser fornecido como ele deveria, mas ele tem que ser um compromisso da sociedade, entendeu? Sendo já a educação já é defasada, imagina se não fosse. Cara, em algum momento você falou assim, nosso direito termina onde o outro começa, mais ou menos isso? Não falei isso. Você falou no contexto da... Claro que eu tô eu quis interpretando dizer, numa ideia. A princípio da não agressão é o seguinte: eu faço o que eu quiser desde que corresponda à minha propriedade e à minha vida. A partir do momento que isso respinga em você e te causa alguma consequência negativa, aí certo. Você já tem... eu Não, na verdade, você ou a sua propriedade. Você trouxe no contexto do assédio, né? Porque aí tá entrando em outra seara, porque você tá infringindo no direito da outra pessoa, não foi? Sim. Né? E se eu te disser que esse conceito de... o limite do nosso direito, o nosso limite, né? Onde começa o direito da outra pessoa, a reservabilidade da outra pessoa, a intimidade, etc. Isso é um conceito da social-democracia, não do libertarianismo. A gente está tão infectado, cara, com essa política atual, no mundo inteiro, não tô falando nem de Brasil, Sim. que a gente acaba reproduzindo algumas coisas que a gente até é contra, infelizmente. Né? Acho que fica para reflexão. Não, cara, o princípio mas assim, não, o princípio da não agressão é um princípio libertário. Isso está, por exemplo, em alguns autores libertários. Você encontra em Rothbard, você encontra em Mises. É o princípio realmente de garantir a liberdade do indivíduo, desde que ele não agrida a propriedade ou outro indivíduo. Isso vem do welfare state, do bem-estar social, né? Onde o coletivo sobrepõe porque, olha só, o individual. preste atenção. Princípio da não agressão é uma coisa. Quando a gente fala de direito é outra coisa. Justamente por causa daquilo que eu expliquei antes. A ideia de direito que nós libertários temos é apenas aquilo que o ser humano tem por ele mesmo, que outra pessoa não tem obrigação de propor. E esses caras aí, os sociais-democratas, os progressistas, eles já acreditam que os direitos são coisas que se proporcionam entre seres humanos, gerando outros deveres. É essa que tá a grande diferença entre as coisas, entendeu? Inclusive, eles não acreditam nas liberdades individuais, justamente por causa daquilo que o Jonathan vem dizendo, porque eles acreditam que o coletivo se sobrepõe ao indivíduo. É claro que eu também acredito até certo ponto nessa ideia, mas não de forma absoluta, né? Uhum. Assim como eu acredito que você também. Não tem coisa que a gente... por exemplo, uma pedofilia. Cara, absoluto. Eu acredito de forma absoluta, mas a pedofilia eu também vou Em acreditar. outros contextos também, tipo, não... É relativo. Entendeu? Mas é o que eu falei. Claro. Algo que é essencial deve haver unanimidade. Isso não é. Só que o que é essencial? É a ética. A ética é essencial. Não a moral. Essa que é a grande ponto. É você ter a clareza do que é ética e do que é moral. Moralmente, fumar maconha no Brasil é errado, em via de regra geral. Mas moralmente, fumar maconha na Jamaica não é errado. Não é errado no viés geral, né, social. Porque, inclusive, faz parte da cultura e da religião deles. Então, isso é moral. O que é moral não deve haver intervenção legal. Porque pode ter um Rastafari no Brasil e pode ter um cristão na Jamaica. Eu vou chegar aqui e vou falar pra você, cara, não coloca a maconha na tua rotina, porque vai te impedir de construir qualquer coisa que você sonha. Só que o Rastafari pode vir aqui e falar, faça o ritual, melhore o teu espiritual, entendeu? Você vai dormir melhor, se sentir mais relaxado, vai combater sua ansiedade, vai melhorar tua relação sexual. O cara pode falar um monte de coisa, vir aqui depois tocar o One Love do Bob Marley, entendeu?
Então, isso são divergências sociais. E essas divergências sociais, elas devem estar no ponto de vista argumentativo de que cada indivíduo segue. Por quê? Porque no momento que eu fumo um baseado, a gente vai pensar assim, caralho, Marcelo maconheiro, vamos cortar aqui, enfim, tirar de contexto. Sabe que isso aí vai... Eu não tô te obrigando a fazer nada, eu não tô criando nenhum mal sobre o teu corpo, etc, etc e tal. Claro que a gente tem que colocar os parâmetros. No Brasil tem o SUS, eu passo mal, vou pro hospital, enfim, aquela coisa que a gente já sabe. Mas nos Estados Unidos não é o caso desse argumento. Agora, outras coisas já é parte da ética. Por exemplo, roubar. Roubar entra naquele princípio da não agressão que eu falo. Eu já estou agredindo alguém ou patrimônio de alguém. Eu já rompi um princípio da ética. Eu já agredi a terceiros. Já não é um fator moral, é um fator ético. Mas esse fator ético ele é discutível, sim. Ele é discutível, sim, no ponto de vista político. Cara, tu tá Entende? confundindo dois termos. Ética e moral, né? Ética é a ciência que estuda a moral. A moral, ela... Um compilado de regras morais dá no Código de Ética, que é um apelido, né? Não sei exatamente ao que você está se referindo quando ética e moral, entendeu? É como se fosse assim, qual a disciplina que estuda a história do Brasil? A história, entende? Então a ética é a ciência que estuda a moral. O que a gente pode fazer para diminuir, não vou falar termo muito complexo, diminuir os vícios e aumentar as virtudes, né? Que aí, qual o vício? O cara tem vício de pegar uma faca e tentar matar os outros. Qual é a virtude? Não, cara, ser benevolente. Não... Quando eu me refiro à ética, eu me refiro à ética da liberdade. Mas assim, esse contexto que você está falando de que a ética ele é um conjunto de moralidades, também não é exatamente o que é a ética, porque a ética, ela busca consensos dentro da moralidade, que vai seguir algum princípio, por exemplo, a ética da liberdade. A ética da liberdade, ela vai seguir alguns princípios, como, por exemplo, o da não agressão e da garantia da liberdade do ser humano. Entendeu? Porque as morais no mundo, elas são muito plurais e diferentes. A moral que a gente tem aqui no Rio de Janeiro é um tipo de moral. A moral que a gente vai ter na Arábia Saudita é outra moral. A moral que a gente vai ter dentro de uma comunidade indígena é outra moral. O Reino Unido, fazendo só um adendo, o Reino Unido, ele tá passando um problema. A comunidade muçulmana dentro do Reino Unido é muito grande hoje em dia. E só que o Islã, ele segue a Sharia, que é um código lá, é uma lei específica deles. Só que o Reino Unido também tem a lei própria, entendeu? Então, como você estava falando aí a respeito da moral, para o Islã, para os muçulmanos, a moral ela segue uma linha. Para a galera que não que mora no Reino Unido também, os cidadãos, segue outra linha. Então, assim, a moral sim interfere na lei, na letra de lei, interfere no direito material, entendeu? Ela interfere, mas não deveria interferir. Esse que é o grande ponto que eu discordo. Eu entendo mas o que vocês estão falando. Cara. Eu entendo não é o que uma vocês coisa estão assim falando. que... Ela interfere, mas ela não deveria interferir. Não é uma coisa interferir. opcional, é algo que é intrínseco. Porque vamos considerar que a lei ela surge num processo cultural, histórico, entendeu? Tem documentos, enfim, seria como se fosse a Bíblia. A Bíblia é um compilado de livros que unidos formam a Bíblia. A lei ela funciona basicamente assim, ela vai saindo do povo, a não ser que seja aquela coisa outorgada, seja uma ditadura. Isso não é. E eu não. estipulo. Aí que tá um ponto que aí também eu tenho um ponto de discordância. A lei vai saindo do ponto. Vocês estão falando sobre uma perspectiva de realidade conservadora. O verdadeiro conservadorismo, não esse conservadorismo, né, bolsonarista que, enfim, é um pouco pseudo-conservador. O conservadorismo real, de que ele sempre vai pegar assim, olha, a sociedade tem um conjunto de tradições, a gente respeita essas tradições, protege essas tradições. A gente só altera elas e faz algumas reformas no decorrer do tempo com o avanço da sociedade, das circunstâncias. Só que existe um grupo de intelectuais que nesse momento estão sentados numa sala dizendo que eles entendem o que é melhor para o mundo e querendo de cima para baixo impor aquilo que eles acham que é melhor para o desenvolvimento da sociedade. E esse grupo de intelectuais já se formou várias vezes, na Revolução Francesa em Paris, na Escola de Frankfurt na Alemanha. E várias regras e caminhos sociais que foram criados por eles foram já imprimidos dentro da sociedade.
Então, a construção política ela só não funciona nessa forma conservadora que você está falando, respeitando as tradições de cada cultura. E outra coisa também que a gente pode colocar em pauta aqui é o seguinte: vamos falar de maçonaria? O que é a maçonaria? Maçonaria é um grupo de pessoas que detêm determinados conhecimentos que não compartilhavam durante muito tempo na história publicamente para poder reter aquilo ali dentre eles, e eles se reúnem em reuniões separadas da sociedade para pensar como que socialmente eles vão criar regras, eles vão criar caminhos que moldem a direção do todo social. Como se eles fossem simplesmente arquitetos da realidade social, que entendem o que é melhor para a sociedade e vão ditar aquela regra ali através dos meios que eles têm. Muitas das vezes fazendo lobby político, que é o que grandes corporações metacapitalistas fazem também. Isso aqui não é um ataque à maçonaria. Quem quer ser maçom que seja, eu entendo que tem pontos positivos dentro da maçonaria também. Eu só estou dizendo que existem, sim, um grupo de pessoas que está debatendo o que acha que é o melhor para a vida de todo mundo, mano. Cara, na verdade não. A maçonaria ela não tá fora da sociedade. Justamente ela tá dentro da sociedade porque as pessoas que estão lá são da sociedade. E ela não discute formas de melhorar, moldar e mudar o mundo, né? Já tem rituais pré-estabelecidos que as pessoas individualmente, aí talvez entre o libertarianismo que fala, talvez entre o libertarianismo, que as pessoas se moldam individualmente e através do todo, porque o todo é mais forte que uma pessoa única, elas levam isso para a sociedade. Então tem o sagrado, né, o sacro ofício, sacrifício. Elas carregam todo aquele trabalho moral lá dentro, de lapidação de si mesmo, através do autoconhecimento, e leva isso para a sociedade. Na verdade, o maçom, ele não é maçom em lugar nenhum. Ele só é na sociedade. Ele está tentando ser uma pessoa melhor, se trabalhando, diminuindo os vícios, melhorando as virtudes, para, na sociedade, ele agregar através do exemplo. Porque ele não vai convencer ninguém. Ele não vai chegar e falar, olha, você precisa deixar de fumar maconha. Ele só não vai fumar. Eu acho que vai de encontro com o que você está falando. Ele não vai fumar, mas vai falar, olha, eu não fumo por causa disso, isso e isso. E as intervenções sociais? Porque cara, você tá muita falando coisa é que mito. Não, tem coisa que não é mito, tem coisa que é abertamente respondido pela maçonaria. Por exemplo, eu posso te dizer, independência do Brasil. A independência do Brasil ela foi articulada e a maçonaria ela teve participação ativa na declaração da independência do Brasil. Tem estudos que comprovam o contrário. Não, então a própria maçonaria declara de uma maneira equivocada, porque isso é autodeclarado da maçonaria. Cara, mas qual a Não sou eu que declaração tô da falando. maçonaria? Alguém de lá... A maçonaria diz que ela participou de forma ativa desses momentos históricos. E esse eu estou dando um exemplo, mas são vários momentos históricos. Inclusive, tem o seguinte, outro ponto que é interessante, e é onde é que eu quero chegar com isso. E quem não acha que a independência do Brasil, que a desvinculação do Brasil de Portugal, era o ideal político? Porque tem várias pessoas, o Miquéias, por exemplo, Jonathan conhece o Miquéias, o amigo Miquéias, ele não acredita que a desvinculação da monarquia, a independência do Brasil foi positiva para Portugal. Tem gente que não concorda, que não acreditava naquele meio. Então, esses grupos sociais intelectuais, o que eles têm muitas das vezes, e de novo, cara, eu não estou falando que a maçonaria não forma homens melhores, não molda um caráter de forma positiva, etc, etc. O que eu estou falando é que existe pluralidade de ideias dentro da sociedade. Que não precisam ser impostas, cara. Porque o Estado deveria ser isso aqui, e o Estado é isso daqui. Não, então tem um monte de coisa sendo imposto. Deveria ser imposto apenas o que é essencial. Eu concordo com a tua frase a política do Estado mínimo, né? Eu vou ler uma... Na verdade, eu não sou da política do Estado mínimo, eu sou da política do Estado zero. Nesse ponto. Aí, então, mas é porque você falou que é assim, então chega a ser o mínimo. Mas eu então tô partindo de um ponto assim, de que, vamos lá, da existência do Estado. O Estado zero inclui falta de executivo, sem judiciário. Mesmo assim, você... A ausência do Estado não é ausência de governança, por exemplo. Mas e o judiciário? Não, a gente tá aqui agora. O judiciário. Pensa no judiciário. Tem que ter alguém pra julgar. Então, mano, não é que não vai ter tribunal, vai ter tribunais também. Os tribunais serão privados? Seriam tribunais privados. Seriam tribunais privados. Cara, mas te falar que se pensar hoje, ele não tá tão associado ao Estado assim. Isso é um grande poder, mas ele tem verba própria. Porque tu acha graça porque você acha que o tribunal privado ele não vai ter credibilidade?
Aí eu te fazer uma pergunta. Você acha que o tribunal público tem credibilidade? Pergunta quem tá assistindo aí. Não, Vocês o tribunal agregam privado- aí credibilidade ao Supremo Tribunal Brasileiro hoje? O tribunal privado, Porque, ele vai assim, ser eu imparcial? prefiro qualquer... Ele vai ser imparcial? Não, primeiro, aí eu te Ou ele falo vai atender duas os coisas. interesses Nosso do autor do Supremo réu? Supremo Tribunal, ele não é imparcial. Ele não é imparcial. Sabe por que que eu acho que o tribunal... A live já caiu? Sabe por quê? Meu Deus. Foi ele que falou, não fui eu, não. E falei, me empolguei, gente. Voltando aqui. Que homem. Desculpa, Xandão. Perdão. O ponto é o seguinte, olha só. Tu tá com ele? Garrafa de champanhe. Seguinte, ó, Eu tô tentando te ajudar, é cara. porque, cara, qual é a ideia? Você não tem Qual a ideia é o faculdade ainda, tua seguinte. cela não é privada. Eu tenho faculdade sim, cara, que isso, tem 2 graduações. Então, são 2 celas. Mas é só, cara, o privilégio da cela é só enquanto você tá sendo julgado. Depois que você é julgado e condenado, você vai junto com todo bom mundo que tu no já presídio. sabe. O ponto é o seguinte. Por que que os tribunais privados teriam credibilidade? Porque eles precisariam ter credibilidade para serem contratados. Como é que funciona um tribunal privado? Da seguinte maneira. Eu tenho um problema com você contratual aqui de empresa, certo? A gente vai entrar com a nossa ação para ela ser debatida dentro de um tribunal que nós dois concordemos. Ou seja, dentro de um tribunal que tenha credibilidade. Um tribunal que vai agir com parcialidade é um tribunal que nós não vamos aceitar que nossas ações, seja lá qual seja nossos embrólios, sejam resolvidos. A credibilidade daquele local. Por exemplo, a gente pode pegar aí qualquer problema de, sei lá, de uma empresa privada que exista hoje. A gente sempre vai optar por aquela empresa que constituiu credibilidade. Porque a empresa, ao contrário do Estado, ela não tem a garantia nem o monopólio do consumo. E o que que seria isso? Por exemplo, todos nós aqui que estamos no Rio de Janeiro pagamos luz para quem? Para a Light. Por que que a gente paga para a Light? Que agora a Light é privada, mas ela ainda tem monopólio com garantia estatal, então é a mesma coisa que ser uma empresa pública. A Light é uma concessionária, não é? Então assim, vamos botar aqui, vamos botar SEDAI, por exemplo, que também foi Águas do privatizada. Rio. a mesma Águas coisa. do A Rio. Cris Del Você Vesco é o- disse que não tem nenhuma credibilidade. Você, O que não tem quem tá credibilidade? dizendo é a Cris, não sou eu. Credibilidade com relação ao quê? Eu só perguntei se tinha. Não, tá falando do Supremo Tribunal Brasileiro. Ah, tá. Mas ó, preste atenção, qual é o grande ponto? Uma empresa, ela não pode te obrigar a consumir o produto dela. Você pode chegar aqui e fazer várias críticas à Coca-Cola. Mas você só compra a Coca-Cola se você quiser. Se você gosta, você vai beber. Se eu não gosto, eu não vou beber. Ela não pode vir aqui e me obrigar a consumir o produto dela. Eu tenho que querer o produto dela, eu tenho que confiar no produto dela. A empresa tem que me mostrar que ela tem credibilidade e merecimento no produto ou no serviço que ela mostra. O Estado não. O Estado me obriga a consumir o produto dele. Eu sou obrigado a utilizar a companhia de energia elétrica porque é a única que eu tenho. Se eu não uso, já era. Então todo mundo tem que usar. Só Então- que o judiciário ele não funciona dessa maneira. No caso do STF, em particular, funciona menos ainda como funciona todo o restante do judiciário. Porque, até onde eu sei, no STF, os ministros do STF, eles são indicações, né? Aham. São indicações, às vezes, de políticos, né? Eu não sei como é que funciona na risca. Presidente. Cada Exatamente, presidente presidente. pode ir no meio do mandato e no final do mandato. Os né, juízes, exceto aquele terço lá, constitucional lá, Aham. juízes e desembargadores, eles são concursados, entendeu? Eles não têm Também nenhuma... tem indicações. Hã? Também tem Então, o indicações. terço constitucional, Mas o fato do cara ter vindo uma prova vai garantir imparcialidade da parte dele? teoricamente sim. Teoricamente. Qual a sua pergunta? Teoricamente sim. Agora, O fato do cara ser concursado me garante imparcialidade? agora dentro da iniciativa privada, onde tem o interesse econômico, isso vai garantir imparcialidade? Vai garantir pelo seguinte, olha só, o juiz que está concursado, se ele é parcial ou se ele é imparcial, ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar recebendo, as pessoas vão ter que Exatamente. continuar Ele não ganha... utilizando ele. Agora, o privilégios. juiz privado, se ele for imparcial e se ele não agradar a vontade popular, ele não vai Então, ele continuar tem que agradar a trabalhando, vontade popular. ele não vai continuar recebendo, Não, cara. ele não vai continuar Não. tendo Não, cliente. aí que você engana. Não adianta. O juiz, Aí você que... o juiz ele, teoricamente, ele é uma peça neutra Aham. dentro do Tá, tribunal. então vamos falar aqui de condomínio. A gente tem o Ministério Público que não é vinculado ao judiciário, Aham. vamos dizer que é um órgão independente. Beleza. A gente tem a defesa, Aham. pode ser defensoria Tá, pública vamos ou falar de advogado condomínios. Vamos falar de condomínios. particular. Vamos falar de condomínio. Porque é o que eu falei, a ausência de Estado ela não é uma ausência de governanças. Aham. Vou falar, por exemplo, eu falo assim, meu Deus, mas como seriam? Vamos falar de um shopping. Um shopping é um lugar privado
que existem um conjunto de comércios que tem ar-condicionado, que a rua é direitinha, que tudo é bonitinho, de uma forma organizada totalmente pelo privado. Aquilo ali é um exemplo. Tem uma administração ali. Tem uma administração. É o que eu tô falando. A ausência de Estado não é a ausência de governança. Vamos falar de um condomínio. Um condomínio é um local privado que não é administrado pelo Estado. Ele é administrado ou por uma instituição ali administrativa que administra aquele condomínio, algo que é muito comum nos Estados Unidos, ou, como é um pouco mais comum aqui, uma maneira mais arcaica, ele é administrado pelo quê? Por um síndico, que é eleito pelo conjunto de moradores. Mas tu consegue entender que E aquele síndico resiste aquele síndico resolve conflitos. Mas tu consegue entender que isso daí que tu tá falando é como se fosse feudos? É como se a gente voltasse à Idade Média? Perfeito. A única grande diferença é que você não tem a obrigação de estar ali. Você vai estar ali se você quiser, senão você sai dali. E vai sair dali pra onde, cara? Pra onde você quiser ir, Não cara. tem como, cara. Como que não tem como, Vai cara? sair pra onde? Você não A pode gente sair tá de um aqui condomínio e ir pra outro condomínio? Então, vou sair de um feudo e vou pra outro feudo. Aí se os senhores feudais, não é eles, modelo de um feudo, bate de não, frente com o outro. Não é modelo de feudo, cara. Não é um modelo de Parece. feudo. Mas é um modelo parece. feudal, você teria que voltar a uma E sociedade as que Forças opera... Armadas? Que operaria... Elas vão pertencer... Não Mas são mais da União, elas são dos feudos agora. Não, velho, não tem força armada não, cara. Mas como assim? Aquela sociedade, aquela micro-organização Nesse privada... momento começou outro podcast e eu nem percebi. Cara, é porque libertarianismo é um assunto, assim, que tá... Eu tô É muito louco. peculiar. não é peculiar, é que ele tá num nível de interpretação que vai além do conservadorismo e do liberalismo. Então, assim, se você ficar esperando aquelas opiniões conceituais, não tem, mas tem explicação, é o que eu tô falando, eu tô dando explicações. Essas são explicações de vozes da minha cabeça. Por que a força da... Não são vozes da minha cabeça, pô, obviamente. Não, mas eu tenho que fazer Não, piada não, pra eu vou sair bom. vou defender minhas interpretações assim, porque você tem grandes autores hoje que defendem todas, e que tem todas essas respostas há muito tempo. Tiririca. E assim, outro ponto, É, cara. outro ponto que é o seguinte, mano, por mim, assim, pode debochar à vontade, que eu já tô há anos nessa, não vou parar agora. Cara, eu vou treinar o teu emocional. Determinadas ideias, a grande parte de determinadas ideias, ela de problemas, a sociedade ela resolve no caminho. Então chegar aqui e falar, não, eu tenho que ter 100% das respostas para operar um caminho. Sim. Isso aí ninguém vai chegar e vai falar. Pelo amor de Deus, né? Então assim, seria muito presunçoso alguém chegar e falar, não, eu tenho todas as respostas. Mas o ponto é que existem algumas coisas que simplesmente não são problemas dentro de uma sociedade libertária, como forças armadas. Você não tem forças armadas, porque as forças armadas só servem para dois motivos: para poder invadir o país de alguém ou se defender de uma invasão. Uhum. Então a gente nunca vai lidar com esse tipo de operação, porque isso jamais aconteceria dentro de uma perspectiva libertária. O que acontece dentro do libertarianismo é a união pela proteção do todo. Uhum. É as pessoas se unirem para protegerem o ambiente caso elas sejam provocadas ou invadidas. E aí não quer dizer que pessoas não terão armas, que pessoas não terão poder de defesa. Ela só não tem aquela força armada institucionalizada. Eu posso dar o exemplo para vocês aqui, por exemplo, da Suíça. A Suíça não tem forças armadas. Ela não tem lá pessoas sendo recrutadas e treinando em quartéis e fazendo aquela palhaçada toda que a gente tem aqui no Brasil. E com certeza é muito mais difícil invadir a Suíça do que o Brasil. Sabe por quê? Porque todo mundo tem um fuzil dentro do armário. Então, se invadirem a Suíça, eles têm que lidar com um país inteiro que vai estar fortemente armado para proteger o próprio país. Então, existem muitas Mas alternativas. não tem treinamento, eles têm treinamento Eles militar? têm treinamento. Eles fazem treinamento militar? Eles fazem treinamentos. Contra a invasão, Claro que eles aprendem. guerrilha urbana. Claro que eles aprendem a atirar, eles aprendem a montar armamento. Mas treinamento não, A né? recarregar. Eles têm blindado, eles têm caça, helicóptero, navio. Não, olha só, presta atenção. É o que eu tô falando, Não, será que eles iam mas eu sustentar uma entendi invasão? eu entendi a visão do Brook. Tipo assim, pra que É porque serviria isso eu tudo? sei- Não, se- sim, Eu só sim. tô tentando também entendi, explicar, eu é que também às vezes entendi. eu sei que vocês estão brincando, mas às Não, vezes não vocês tô estão fazendo brincando, eu tô falando umas sério, cara, perguntas juro que por Deus. fogem do caminho que é o foco do... Ô, Brook, um país libertário. Não tem nada contra o libertarianismo, claro que não, a gente tá brincando aqui. Mas um país libertário, ele tem leis? Ele funciona através de leis? Regras? Princípio da não agressão. Só essa? Se não atinge o direito de Princípio outra da sua pessoa. O agressão. direito não. Se O não indivíduo- atinge o outro indivíduo, O indivíduo é o ser supremo. tá de boa, né? O Eu indivíduo é o digo ser supremo. O que você quiser fazer da compilado sua de leis. vida, Cara, que não vai aconteceu- ferir a propriedade, nem a liberdade de expressão ou a integridade de outro indivíduo, é problema seu. Aconteceu uma situação... Você E acha também que não é beira- que não vão Eu haver acho, livres associações. eu acho até meio Por delicado exemplo, a falar... caridade. A caridade ela é fundamental dentro de uma sociedade libertária.
A gente acredita profundamente no poder da caridade. Só que caridade é quando a gente junta o nosso dinheiro pra poder dar alguma coisa pra alguém, como a gente fez ali na padaria. Aham. A gente foi na padaria, comprou e a gente quis dar alguma coisa a uma pessoa que tava precisando. Isso é caridade. Agora, eu chegar aqui e falar que você tem que me dar tanto, que você tem que me dar tanto, que o Iago tem que dar tanto, eu pegar esse dinheiro e aí tirar das pessoas de forma coercitiva pra dar pra uma pessoa que eu interpreto que precise, isso não é caridade. Isso perdeu todo o sentido. Não concordo, mas você não Isso concorda já- que é direito do Iago dar um café pra gente agora? Iago tá dormindo. Vem cá, Traz você aquele não acha... cafezes aí. Iago prefeito da puta. Ele vai mesmo. Você... Pegadinha? É pegadinha, é pegadinha. Ô, Broco, você acha que em algum ponto o libertarianismo se confunde com a anarquia? Não, porque a anarquia, ela pode seguir por um caminho, inclusive, comunista, tá? E, mais uma vez, pode ser a gente pode chamar de anarcocapitalismo. Não seria um problema chamar de anarcocapitalismo. O grande ponto é que, mais uma vez, as pessoas precisam compreender. A ausência da interferência estatal não é a ausência de governanças. Empresas possuem estatutos, condomínios possuem estatutos, existem regras, existem limites. Mas quem vai fiscalizar, no caso, as empresas, falando, perdão, falando sério, quem vai fiscalizar? Quem vai ser o órgão central que vai fiscalizar se a empresa não está Os consumidores. abusando da autoridade Os dela? consumidores. Tá tendo desvio de finalidade, Eu te abuso digo, de sabe por poder, que que seja são o que os for. sabe por que são os consumidores? Pelo princípio do livre mercado. Quando você fala de livre mercado e livre concorrência, funciona da seguinte forma. Você criou uma empresa para prestar determinado serviço ou vender determinado produto. Eu comprei e eu achei ruim. Eu não gostei. Eu tenho interesse nesse produto, mas você não me vendeu o produto da forma que eu queria. O Iago vai lá. O Iago tava no O trabalho. Iago tá fazendo café. Foi mal, Iago. O Bruno vai lá e abre uma empresa. O Bruno vai concorrer. Se ele prestar esse mesmo serviço por um valor menor ou por mais qualidade, eu vou comprar com o Bruno e não vou contar com você. Você vai parar de vender e você obrigatoriamente vai ter que melhorar o seu produto ou o seu serviço, ou você vai ter que abaixar o seu preço. Cara, uma vez eu assisti O um mercado, documentário. ele se Eu regula assisti um documentário. naturalmente. Era um Muitas documentário pessoas. sobre racismo. Falava sobre racismo Aham. e nesse documentário eu tava falando sobre a população carcerária dos Estados Unidos. Eu não sei se lá nos Estados Unidos ainda funciona assim, mas o sistema penitenciário ele é privado, entendeu? Aham. Os agentes de segurança lá dentro do sistema penitenciário ele é privado. E esse sistema privado ele estava se usando junto com a justiça para poder aumentar a população carcerária, porque quanto mais preso eles tinham, mais dinheiro eles ganhavam. Então partiu para a questão da imoralidade, entendeu? Então assim, a gente torna as leis mais rigorosas pela necessidade de ter mais presos, entendeu? Então assim, é uma situação que é um pouco delicada. Como eu falei, eu acredito que a iniciativa privada é sempre o interesse Mas aí, econômico. olha só, mas tu percebe que no mesmo questionamento que você fez pra mim, você acaba me dando um argumento contra você também? Qual Porque seria? Você falou que foi uma união entre o sistema penitenciário, que tem uma administração privada, que é Aham. uma administração privada. Sim, sim. É o primeiro ponto. E, na verdade, foi junto com o judiciário. Com o E judiciário. o judiciário é estatal. É estatal, mas Então, no mesmo momento que você tá falando pra mim que uma instituição privada usou de má fé pra poder fazer determinada coisa, você também falou que uma instituição pública que deveria ser confiável também usou, só que participou de um quando uma esquema insti- ilícito pra quando uma poder... instituição pública, quando o judiciário ele é público, ele é estatal. Aham. Quando o judiciário comete esse abuso de poder, ele vai ser cobrado. Aham. Agora, e se o judiciário fosse privado? Ele seria cobrado por quem? Essa que é a questão, entendeu? Porque já que assim, nós temos pontos isolados ali de autonomia dos grandes empreendedores, dos empresários, quem cobraria eles? Teria o quê? Uma corregedoria que pertenceria a quem? Quem ia cobrar, entendeu? Não, Quem ia fiscalizar? Qual é seu órgão fiscalizador? O ponto de O competição... consumidor? Não, o ponto de competição e o consumidor, ele sempre tem que ser o órgão regulamentador. Mas como? Porque se você cria um órgão regulamentador, você simplesmente está criando um Estado que vai comandar tudo. Por exemplo, quando você tem aqui no Brasil uma instituição como, sei lá, a Anatel.
que adianta você ter uma competição entre Oi, Claro, TIM e Vivo, se a Anatel chega e fala os preços que essas empresas têm que cobrar e as regras que elas têm que cumprir? Elas não estão competindo entre si. Elas estão apenas ali fingindo que tem uma competição dentro de órgãos, de regras que são dadas, cartas que são colocadas na mesa pela Anatel. Entendeu? Então não adianta, teria que ser realmente uma livre competição ali vista pelas pessoas. Mas não precisa ser libertário para extinguir um poder regulamentador. Eu entendi a tua Não porque pergunta. os liberais também seriam contra. Exatamente. Né? Eu entendi a tua pergunta. No caso, a liberais também regulamentação vem de um sentido de regulamentar através de leis. Mas né? sim, mas assim, eu entendo Mas o que o Jonathan tá não falando. é exatamente isso. Isso é muito mais E complexo quando você tá na lidando verdade, com justiça e na verdade com justiça e com quem presídio. criam as leis, na verdade, não é nem o judiciário. Eu até errei aqui. É o legislativo, né, cara? O judiciário, ele julga. Então, se eu julgo, a questão em si não foi criação de leis, eu me equivoquei. A questão foi julgamento. Se o juiz ele pode estipular uma pena mínima de 8 anos e ele estipula de 10 porque é mais conveniente para o sistema carcerário, o ponto é esse. Porque, beleza, da onde você vai tirar que houve ali um abuso? Mas deixa eu explicar uma coisa aqui Nessa também. situação, Não, nessa questão. Eu entendo o seu questionamento, tem razão, mas tem uma coisa que talvez vocês não saibam. Né? Talvez vocês saibam, talvez vocês não sabem. O princípio do libertarianismo é sempre a restituição do crime. Então, compreendo. Olha só. Se você comete um crime contra mim, você causou, primeiramente, um impacto, que tem que ser restituído. Majoritariamente de forma financeira. Então, por exemplo, alguém chega aqui, né, e comete alguma coisa que vá, sei lá, rouba uma coisa. O princípio do libertarianismo é que essa pessoa restitua o que ela roubou. Você consegue entender? O uso da força é para reparar o dano. Não que o uso da força tenha que ser proporcional, não é esse ponto. Mas o uso da força é uma reparação de dano. O que acontece hoje na nossa justiça é o seguinte: a gente cria um modelo de penalidade que não restitui o dano. Então, muitas das vezes, você vê vários desses políticos, por exemplo, que roubaram publicamente, como Sérgio Cabral, enfim, não vou citar nomes aqui, para não ter problema depois com processos. Não, Sérgio Cabral é o cara que tava na Câmara dos Vereadores. Não é ele, não. É o... Na Câmara lá, abriu a Câmara no meio da privada lá. Não, esse aí é o César Maia. Ah, Enfim, esses caras, eles são presos, eles a gente cumprem confunde. determinadas penas que são dadas pelo judiciário e eles são soltos. Mas não é exigido para eles que eles restituam aquilo que eles roubaram, tiraram a lei já ou mudou. danificaram. A lei já mudou. Esse é o primeiro ponto. Assim como uma pessoa na rua, por exemplo, a pessoa vai lá e, cara, tá com uma pedra e quebra o vidro do teu carro. A gente tem institutos que é a suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo, que eu não sei em qual deles funciona dessa maneira, mas quando o crime não foi feito com uso de violência e a pessoa restitui o que foi destituído ali, tem o abrandamento da pena. Então, entendeu? esse é um princípio libertário. A restituição do dano que foi causado, ele é mais importante do que a punição ao outro cara. Agora pensa num homicídio. Tá entendendo? Vamos pensar num homicídio. Pena de Perfeito, morte. perfeito. Pena de morte. Aham. No libertarianismo seria assim, pena de morte. E eu sou favorável à pena de Aí, morte. esse é um Ou prisão dilema. perpétua. Aí eu não vou mentir pra vocês. Esse é um dilema que há de ser debatido. Eu vou ser hipócrita e presunçoso se eu chegar aqui e falar, não, gente. Dentro da filosofia libertária, porque o libertarianismo, ele é, acima de tudo, uma filosofia, existem todas as respostas. Não tem. Assim como aqui na nossa sociedade estatal, que é, na minha opinião, social-democrata aqui no Brasil e quase que socialista, e a gente em outras sociedades vai ter, não se tem uma definição sobre o que fazer com o indivíduo que tira a vida do outro. No libertarianismo também não se tem. Assim como, por exemplo, o aborto. Dentro do libertarianismo há uma discussão. Existem pessoas que vão defender o aborto e pessoas que vão ser contras. Esses embates, cara, eles vão existir dentro de qualquer coisa política. Qualquer pensamento político que for minimamente honesto, ele vai parar e vai debater esses assuntos e vão haver divergências, cara. Só esses pensamentos políticos autoritários como, né, progressistas e socialistas que eles já têm a resposta aqui. Não, é isso. Porque eles são malucos, eles querem impor ali o que a ideologia deles prega. Mas não tem resposta. Argumentar é sempre válido. E tu, o que tu acha disso, Bruno? A pena de morte? Pessoalmente, a pena de morte. O que você acha? Cara, a pena de morte, eu acho que depende do caso, né? Até mais... Quais são os casos, você que fez direito, quais são os casos que é permitido? Pena de morte, só, se eu não me engano, só em caso de guerra, guerra né? declarada. Guerra Só guerra declarada. No No Brasil. Brasil. No Brasil. No Brasil, claro.
Só nessa hipótese. O que é guerra declarada? Sei lá, o Milei vai lá na Argentina e Declarou declara guerra ao Brasil. Aí pegam ele... Aí eu chego e eu sou desertor, eu não quero guerrear, entendeu? Ou dentro ali da... um desertor pode ser morto pelo Estado? Sim. Então, por exemplo, se o Lula criar uma guerra hoje contra a Argentina, Sim. contra o Milei, e eu não quiser lutar pelo Lula... Você pode morrer. Tá vendo? Esses são absurdos que a gente não contesta. Mas aí quando você vem com uma perspectiva libertária, que tá um pouco fora da caixinha, mas que tá buscando uma justiça e um respeito maior ao indivíduo, aí as pessoas falam, meu Deus, você é completamente louco, tá ligado? Mas tem algumas nós coisas na vivemos nossa em sociedade sociedade, estatal nós que são temos bárbaras. Nós temos um comprometimento Eu social. não assinei contrato social. É uma coisa que eu discordo assim. Mas eu não você vive assinei em sociedade, contrato social. isso é quase que tácito, cara. Isso não é uma... assinei Eu não preciso contrato assinar, social, eu entendeu? vivo dentro do Brasil. Isso é tácito, mano. A própria democracia, ela é ditatorial. Mesmo que você vire pra mim e fale, é ditadura da maioria, mas ela é ditatorial. Porque eu não escolhi. Gente, é o que eu tento falar, que a gente tem que trazer umas reflexões mais amplas. Marcelo, mas aí tu vai estar divagando por assuntos intelectuais que talvez não tenham muito sentido prático. Não tem primeiro passo, mas pensa comigo, cara. Tu concordou com a porra desse sistema que existe no Brasil? Em 88, quando fizeram a Constituição, eu não tava nem vivo, irmão. Tá entendendo? Eu não assinei contrato social, eu não concordo com essa porra. Eu não sirvo a esses interesses. Eu não quero botar uma arma nas costas e lutar uma guerra por causa do Lula, irmão. Cara, eu não concordo com muita coisa, mas eu entendo... Tá entendendo? Eu entendo que, assim, o mundo ele não funciona segundo as nossas premissas, né? Nossos pressupostos. Eu não concordo com muita coisa. Eu, particularmente, não sou patriota, entendeu? Não fico venerando o símbolo nacional. Eu acredito que o Brasil ele começou mal e ele ainda tá andando mal pra caramba. Eu não sou hipócrita. A tua bandeira vermelha ou amarelo, vermelho, azul? Amarelo verde. E azul? Tem azul na bandeira também. A tua não tem? Cara, não sei, enfim. A tua bandeira tem preto? Tá mais pra preto mesmo. Não tem não, cara. E assim, eu não sou patriota, mas eu entendo que nós nascemos aqui, entendeu? Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem que seguir as regras desse lugar aqui. Sim. Entendeu? Agora, eu não tô falando de moralidade, nem de corrupção, nem de nada disso. Eu não sou favorável. Mas eu entendo que tem coisas que não tem pra onde fugir. Não vai ser conforme eu acho certo ou errado, entendeu? Vai ser conforme é. E ponto. E como é que a gente vai lidar com isso? Cabe cada um encontrar o seu caminho. É o lance. Aí vem o direito individual. Encontra o seu próprio caminho. Então, vai morar em outro país. Mas aí que tá. Esse é um dos questionamentos que a liberdade também tem. O problema é em Cuba, o problema é lá na Coreia do Norte, que aí você não pode nem sair. As existências de fronteiras, cara. A gente também não concorda com a existência de fronteiras. Porque fronteiras são linhas imaginárias que demarcam o poder do Estado. Isso é tirania. Muitas das vezes o cara não pode sair de um lugar pra ir pro outro. Mas aí é utopia também, né? Vamos acabar com todas as fronteiras globais, mas... Não, aí que eu tô falando. A fronteira que deve existir é a fronteira da propriedade privada. Não a fronteira de um bando de mas já foi assim, lei cara. estatal maluca. Tu consegue entender que já foi assim? Não, aí você tá falando pra mim de novo de feudo, cara. Feudalismo não, foi uma outra circunstância. Não, dos índios. Pensa no Brasil quando eram só os índios. Já porque foi assim. Cara, a propriedade privada, muita gente não para pensar sobre isso, mas pensa comigo. Quando que a propriedade, o conceito de propriedade passou a existir? Porque o conceito de propriedade ele tá até em livros sagrados, como Bíblia, Alcorão, etc, etc. Mas quando que o conceito de propriedade ele passou a existir? Justamente no momento que o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Quando o primeiro sujeito fala, não quero andar por aí não, eu moro aqui, essa aqui é minha terra. Eu vou fechar aqui, vou criar um boi, uma vaca e vou plantar aqui. Ali surgiu o conceito de propriedade privada. É espontâneo. É uma coisa natural. Porque antes eram os nômades, eles ficavam vagando pelas terras. Não foi um intelectual que parou. O capitalismo, ele não é uma... O conceito de propriedade ele veio com o avanço tecnológico. Os nômades, eles andavam em busca de comida, em busca de água, entendeu? Em busca de condições habitáveis. Sim, aí eles acharam formas de Conforme criar a tecnologia no foi se aprimorando, sim, não tinha mais essa necessidade de correr atrás da comida. Isso é algo natural do desenvolvimento humano. O capitalismo, o conceito de propriedade privada, ele é algo natural do desenvolvimento humano, da sociedade humana. Ele é natural, ele é espontâneo. As relações interpessoais, que o cara chegou e falou, pô, Bruno, tranquilo? Eu tenho esse fone de ouvido aqui. Só que, cara, eu tô precisando muito de um celular. O que tu acha? Vamos trocar esse AirPod nesse celular? Não. Aí você vai virar pra mim, não quero. E se eu te der, sei lá,
essa chave aqui do meu carro mais o meu AirPod. A gente troca no teu celular? Não, eu quero o teu ouro, você me dá um espelho. Porra, que papo é esse? É a história dos campos do Caraca. Já indígena. chegou a acontecer, mas enfim, em algum momento chegou uma combinação entre eu e o Bruno aqui, que eu vou entregar determinadas coisas e ele me deu o celular. Isso aqui foi uma relação espontânea entre o ser humano. Uma relação econômica, vamos dizer Foi uma relação econômica espontânea e natural. O capitalismo e a propriedade privada são conceitos naturais espontâneos da sociedade humana. Assim como o cara que criou o fone e o cara que... a montadora do carro, a fábrica, todo mundo tá interagindo economicamente. Agora falando. me diz como que surgiu o Estado. Como surgiu o Estado? Aí já é demais. Então você está dizendo que quando os Começou portugueses com as vieram monarquias, né, aqui... as monarquias absolutistas. Você está dizendo que quando os portugueses Não, eu tô vieram falando aqui... bem uma coisa bem mais Então, o Estado originária. deve ter começado dessa época aí. Então você está dizendo que quando os portugueses vieram aqui, queriam cana-de-açúcar, ouro, metais, ervas, e abordaram os indígenas, deram espelho, pedindo ouro, pedindo tudo. Foi totalmente espontâneo? Foi totalmente. Olha só, sem o uso da força, sem a aí que tá a ponto que é a crítica libertária. Sem a coercitividade, não tá errado. Porque se a porra do índio acha que um espelho tem mais valor do que ouro, é um direito que ele tem. Sabe por quê? Você Ele acha que tava isso cheio de foi- ouro aqui. Aí me chega um cara com bagulho que eu me olho. Olha só, eu sou um índio. Eu tô aqui. Uhum. Eu tô cheio de ouro aqui. Ouro Cara, pra o mim. português foi oportunista Não vale pra nada. caramba Preste pra mim, atenção. nessa visão. Chega um cara, eu tô falando do fato isolado. Aham. Com um negócio que eu me olho e consigo me ver. Cara, eu achei o máximo, é um negócio mágico. É, pra Toma mim aqui já- ouro, me dá essa sim. parada aqui. Eu tô falando do fato isolado. Agora, é claro, se o português chega de forma coercitiva, tenta escravizar o índio, tenta obrigar o índio a ter a mesma religião que ele, tenta roubar o índio, tenta estuprar a mulher do índio, usar de força pra... Aí já é um outro papo. Aí já é o uso de força coercitiva que diz respeito às liberdades do indivíduo e à propriedade privada do outro Mas indivíduo. no caso, vamos pegar assim, algumas civilizações antigas. Vamos pegar, tipo, os egípcios, Falta os dois- astecas. Falta 2 minutos. Falta 2 minutos. Os egípcios, Melhor encerrar. os astecas, eles já possuíam o Estado. O Estado, ele surgiu como um processo evolutivo da sociedade, cara, do ser humano, entendeu? Ele foi desenvolvendo conforme os anos foram passando. O Império Romano era um Estado, entendeu? Tinha essa necessidade. Tem que ter um controle, tem que ter uma organização. Até porque um depende do outro, entendeu? Eu acho que só os interesses econômicos viram uma anarquia. Se você. Viram Tá, uma é anarquia. porque existem algumas outras nuances assim no desenvolvimento do Estado, na minha visão. Que não são só essas aí que você falou, tão espontâneas e naturais. Mas um questionamento que eu sempre deixo para as pessoas é o seguinte: se eu posso te convencer alguma coisa, por que eu tenho que te obrigar? Se as pessoas realmente querem contribuir, por exemplo, pelo Estado brasileiro, deixa elas darem o imposto dela por livre e espontânea vontade. Será que vocês dariam hoje tributos ao Lula e ao Haddad? Será que quem está assistindo hoje daria algum real de tributo ao Lula e ao Haddad? Agora, quem está assistindo a gente que a gente está aqui no Broadcast porque a gente quer. A gente está aqui porque nos interessa de alguma forma. Se você permite que os seres humanos tenham liberdade de escolher aonde eles botam o dinheiro deles, o que eles querem incentivar e que associações eles querem fazer, as associações que vão ganhar força são as espontâneas e são as realmente escolhidas pelos indivíduos. Quando você coloca coercisão, né, você coloca uma imposição através da força para que os indivíduos contribuam e aceitem aquele sistema, você não sabe se realmente aquilo é espontâneo e natural. Eu posso te provar que qualquer empresa privada que exista hoje, ela surgiu de forma espontânea e natural na sociedade, porque ninguém foi obrigado a consumir delas. Agora você não tem nenhuma forma de me provar de que o Estado realmente existe de uma forma espontânea e natural, se eu sou obrigado a patrocinar a existência desse Estado. Consegue entender o que eu tô falando? Posso partir para a finalização aqui? Aham. Que a gente já está com o tempo contado. Olha só, a Vanessa fez uma pergunta aqui, eu acho que é legal a gente responder. E já deixa. Rapazes, citem aí pelo menos 2 leis das quais discordam e acham que deveriam ser extintas e quais leis você implementaria para tentar melhorar o convívio em sociedade. Eu já vou começar a dar a resposta. Na minha opinião, não vou saber dizer qual é a lei específica, mas leis que favorecem mais as mulheres do que os homens, né? São as Previdência misóginas, social, né? Previdência social. Não vou especificar nenhuma lei. Só no caso as misóginas. Não, misândricas, então. A lei favorece mais a mulher do que o homem? No caso são as leis misândricas. É, misândrica, sim. isso aí. Então,
É um Qual de ponto, é um vocês? ponto. Então, qual é a lei que você criaria? Cara, uma lei que eu não concordo, Não, ele falou que ele não concorda, mas que lei ele criaria? A lei que tornaria um equilíbrio. Então, uma que eu não concordo Aí, É aí com- tá vendo como eu já veio uma pauta? Desculpa, Bruno. Todos são iguais perante a lei? Não, não são. Uma coisa que eu não concordo é com o artigo 121. Não concordo. Adianta, Que é o crime de mas homicídio. Tu é o único advogado aqui na mesa. Folga, Explica pra desculpa. gente, pô. Ele é Artigo advogado, mas 121. é concursado. Verbo do tipo Mas homicídio. Foca na resposta. pra gente Matar, não se perder. verbo do tipo matar. Eu não concordo porque eu acredito que, num caso de homicídio, Ah, é prisão perpétua ou pena de morte. O bem jurídico maior ali é a vida. E se o bem jurídico maior, que é a vida, ele foi destituído da família ali, do âmbito da família e do indivíduo, nada mais que justo que o agressor, que o homicida, ele pagar ou com a vida dele ou com a prisão perpétua. Vai daí morrer tu, na tu cadeia. concorda com a idoneidade do Estado de que ele realmente vai condenar as pessoas corretas de serem condenadas? Porque, por exemplo, então, outra coisa que eu te pergunto, um cara lá que é parente de algum político importante e tira a vida de alguém, ele vai receber prisão perpétua, assim como o cara daqui de baixo que cometeu um crime de homicídio? Então, mas aí a gente vai entrar em outra esfera, entendeu? Né, É eu outra sei questão. que é outro debate. É mas outro eu digo debate. porque é por isso que eu não concordo Eu hoje tô falando com da lei. com a pena de Se morte. a eu não aplicação é concordo. feita como deveria ser feita, Ah, tá. como na maioria das vezes a gente sabe que a lei penal ela favorece não, ela não funciona pra galera que tem dinheiro, Aham. sendo bem realista, não funciona como deveria funcionar, é outra questão, Sim, entendeu? não, tudo bem, outra questão, realmente. Continua no Mas aí próximo qual é a lei que episódio. você faria? Então, pena de morte ou prisão perpétua, a pena deveria ser isso. Ótimo. Você, Marcelo. Cara, eu não criaria lei nenhuma, porque a primeira lei que eu criaria pro Estado seria uma lei que acabaria com o Estado. Eu tiraria a Você obrigatoriedade. faria uma lei que acabaria com leis. Eu faria uma lei que acabaria com o Estado. E não necessariamente seria uma lei para acabar com o Estado, mas seria uma lei que consequencialmente acabaria com o Estado. Se eu tenho uma caneta na mão para escrever a Constituição ou as leis brasileiras, eu colocaria lá. Eu tiraria a obrigatoriedade do suposto contribuinte, né? Que na verdade ele é um escravo, que ele tem que pagar um monte de impostos, e eu realmente transformaria ele no contribuinte. Pague imposto se quiser, para sua cidade, para o seu Então, tem que estado e para o seu país. E aí é o seguinte. Pode ser que no mês seguinte o Estado faça um ótimo trabalho e tenha dinheiro para pagar suas contas, para pagar seus salários. Ou pode ser que no mês seguinte o Estado não tenha dinheiro nenhum, ele simplesmente quebre. Todo mundo que estava dentro recebendo dinheiro público de forma coercitiva não consiga tirar mais nenhum real e simplesmente saia dali e vai para iniciativa privada. Eu creio que dentro de 3 meses o Estado acabou com essa simples iniciativa. Então, se eu pudesse criar uma lei, era isso. Eu transformava o contribuinte em contribuinte. Eu acabava com o imposto obrigatório e transformava o imposto em algo arbitrário. Um Estado enfraquecido e um povo fortalecido. Né? Exatamente. Aí você colocaria o Estado na mão do povo. Aham. Entende? E aí vamos ver se o Estado realmente vai ter força pra continuar sendo o que ele é e pra tendo o tamanho que ele tem. Porque eu tenho certeza, mano, que sem receber, todo mundo que tá ali dentro sai de um mês pro outro. Ninguém fica ali por benevolência, por amor ao povo, ou por amor a algum princípio, não, sabe? Só ficaria quem talvez já seja rico e realmente queira trabalhar. É isso aí, galera. É Muito isso, é obrigado isso. por estar com vocês aqui. O papo sempre bom. Agradeço aí minha mãe que tá presente na live, tá comentando aqui, ó. Minha Eu mãe e tenho. meu pai. Eu vou Muito falar bom. pra gente assim, eu tenho muita raiva de Estado, eu tenho muita raiva de imposto, eu tenho, não adianta, cara, é uma Raiva parada, de Estado eu tenho também. é uma Agora, coisa assim que tá no meu sangue, eu tenho raiva de político, de Estado e de imposto. Cara, mas então, assim, é o que eu te desculpa, pergunto. Quem no Brasil, vamos ser realistas aqui, quem no Brasil gosta do Estado? Quem no É, Brasil gosta cabeçada. da política? Não, mas aí que tá, eu discordo. No Brasil a gente odeia político, mas a gente ama o Estado. Porque as pessoas, elas amam o Estado perante a ilusão de que o Estado deveria ajudá-las, mas não deveria ajuda. fornecer, É, enfim, exatamente. ser o provedor, né? Mas eu entendi o que tu quer dizer, eles odeiam, mas ao mesmo tempo, tipo... Ninguém gosta, cara. O Estado trata o povo igual um lixo, igual uma merda. A verdade lixo, é essa. igual um Desculpa lixo. aí a mãe do Bruno. Ah, Tá xingando aqui. tu me Mas fala o palavrão. Estado, vamos ser realistas, o Estado trata o povo igual lixo, cara. Ninguém aqui se sente valorizado pelo Estado, cara. É. A gente vê no dia a dia os órgãos estatais, os agentes públicos, como eles tratam o cidadão. Sim. A verdade é Não essa, é cara. justamente pela garantia da estabilidade? Porque se você não tivesse a obrigação de usar, por exemplo, você quer tirar uma carteira de identidade, você não tem escolha, tu vai ter que ir lá no órgão No público. Detran lá. Agora, se tu entra ali na mercearia do seu João
pra comprar pão. E ele, sai daqui, seu E a chato gente da começa porra. a entrar... Aí tu no dia seguinte, Ó, tu vai voltar na mercearia do E eu seu sei João que pra quando a gente comprar fala pão? isso, a gente pode Não correr volta, mano. até risco. A gente corre risco falando isso. Mas eu te digo que o Estado Ele que tá aqui, ele falando. funciona como uma máfia, cara. Mas aí que tá o ponto que eu quero chegar. Eu não o concordo. Estado é uma máfia. Ele que tá O falando Estado é uma isso. máfia. Ele tá participando também. Mas depois a gente vai continuar esse papo no outro episódio. Vai. Que eu tenho essa ideia também da máfia estatal. Eles que estão falando. Eu concordo. Eu gosto do Brasil. Beijo, Xandão, mano. Beijo pro Xandão. Vamos cantar o hino nacional aqui agora. Mas é isso, galera. Qual é o hino da Coreia do Norte? Cara, deve ser alguma coisa com xin, xin, chão, alguma coisa assim. Fina- Deve começar assim. Finaliza aí, Bruno, que eu já falei demais. É isso aí, galera. Muito obrigado. Ó, segue lá no Instagram, Bruno Braga IS. Qual o teu? Bruno Bragás. Eu sou Marcelo Brock em Boa. todas as redes sociais. Fala o teu aí agora. O meu é o que mesmo? Tu mudou, cara. Atualizado. É John John Feli. Feli. John Feli underline. John Feli underline. Boa. Com H no meio. É nóis. Até a próxima, galera.